Está chegando a fase semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Nós falamos ao vivo aqui no Engenhão. Um grande clássico do futebol brasileiro. Flamengo e Vasco disputam o direito de estarem, ou do vencedor estar no próximo domingo na decisão contra o Botafogo do segundo turno do Campeonato Carioca. Botafogo que ontem venceu o Bangu por 4-2 aqui mesmo no Engenhão. Este ano Flamengo e Vasco já se enfrentaram duas vezes. Ficou legal, rapaz. Ele fez uma montagem ali. Eu fiquei bem feinho, diga-se de passagem. Melhor assim. Isso é a portabilidade, né? A galera traz para cá as pequenas televisões, para poder acompanhar o lance, para poder tirar dúvida, para poder sair depois do jogo acompanhando ao vivo o programa do Faustão. Você leva a sua novela, o seu telejornal, o seu esporte preferido, onde quer que você precise. E aqui no Engenhão, então, nós vamos ter o segundo finalista hoje. O Fluminense venceu o primeiro turno, já está na decisão do Campeonato Estadual, que daqui a 2 domingos a decisão começa em 2 jogos para apurarmos o vencedor da temporada. Daqui a pouquinho nós voltaremos com todos os detalhes. No primeiro jogo do ano, vitória do Flamengo, do Vasco por 2-1. No segundo, vitória do Flamengo por 2-1. Hoje tem uma espécie de tirateima. E já já nós voltamos nesse clima de Flamengo e Vasco na tela da Globo. Globo, a gente se liga em você. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta ao vivo do Engenhão, no clima de Flamengo e Vasco. Os jogadores do Vasco entraram em campo agora há pouco. Aí está o Fagner, esse lindo garotinho ali no colo. E o Vasco da Gama trouxe uma homenagem. Hoje é um torcedor ilustre do Gigante da Colina, o Rei Roberto Carlos, que esta semana completou 70, né? E olha que legal, olha, os meninos estavam ali se programando para entrar em campo com os times. O jovem vascaíno foi cumprimentar ali os jovens rubro-negros e todos se cumprimentaram. Exemplo das crianças, daquilo que todos nós estamos buscando no dia a dia dos estádios, das praças esportivas do Brasil. O Vasco da Gama está aí batendo bola no gramado. O Flamengo ainda não veio. Expectativa para a entrada em campo do Flamengo. Vamos fazer o seguinte, vamos movimentar os nossos repórteres. Começando pelo destaque rubro-negro. O repórter Eric Faria acompanha tudo do Flamengo. Eric. Ô Luiz, boa tarde a todos. O técnico Joel Santana anda meio amargurado, tanto que na última entrevista coletiva estava meio de mau humor, não quis divulgar a escalação da equipe. Ele estava pensando em escalar o Rômulo como primeiro volante, mas o Rômulo teve um probleminha no joelho, então ele escalou mesmo o Muralha, que já jogou com o Joel nessa posição algumas vezes. Ele está mesclando, fazendo um meio campo com jovens e experientes. Muralha, Luiz Antônio, Ronaldinho e Cleberson Luiz Roberto. Muito bem, o Eric Faria trazendo as informações mais importantes do Flamengo antes de a bola rolar aqui no Engenhão. O Eric está bem ali na boca do turno do Flamengo. Só para me localizar, Eric, já temos movimento da entrada em campo do Flamengo, Eric? Não, Luiz, por enquanto não. Daqui da onde a gente tem uma visão boa, assim, até privilegiada, o time do Flamengo ainda não saiu do vestiário, não. Então vamos conferir. Veja aí a imagem que eu perguntei pro Eric, ele tá bem ali de frente, vendo exatamente isso aí que você pode acompanhar em casa. Vamos escalar o time do Flamengo para o jogo desta tarde aqui no Engenhão. Joel Santana manda o seguinte time a campo. Felipe. A zaga do Flamengo tem Léo Moura, número 2, na lateral direita. Gonçalves, 14. O Wellington, 3, os 2 zagueiros. Júnior César, número 6, na lateral esquerda. Aí o meio de campo do Flamengo tem Muralha, número 15. Um pouco mais à direita, Luiz Antônio com a número 7. À esquerda, o Cleberson com a 30. E fechando o losango imaginário ali, Ronaldinho com a 10. No ataque nós temos David com a 9. E com a 99, o Wagner Love. Esta escalação escolhida pelo técnico Joel Santana, que demonstrou irritação pelo fato de estar sendo cobrado, que se não ganhar pode perder o emprego, pressões que o futebol exerce no seu cotidiano. Estamos na expectativa da chegada do Flamengo. O Vasco já está no gramado e o repórter Renato Ribeiro está acompanhando tudo do Vasco da Gama. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Essa semana o técnico Cristóvão chegou a treinar com Juninho, Felipe e Diego Souza, a formação um pouco mais ofensiva, mas acabou optando hoje por deixar Juninho no banco e escalando o Felipe Bastos no meio campo. Cristóvão, foi difícil escalar esse meio campo, por que dessa escolha? Difícil sempre é difícil quando você tem muitas opções, tantos jogadores no mesmo nível e, lógico, é difícil, mas é bom. Isso eu tenho
muitas opções para fazer isso. E dessa forma a equipe ganha um pouco consistência de marcação, fica mais equilibrada. E a ideia é poder pressionar um pouco a equipe do Flamengo, porque é uma equipe de bom toque de bola, muita movimentação, é a forma que a gente tem de inibir isso. Obrigado, Cristóvão. Bom jogo, Luiz. Muito bem, Renato Ribeiro. O Vasco que homenageou há pouco o rei Roberto Carlos, setentão, né? Quando diz setentão, fez 71 anos. Essa ganhou até um bolo de aniversário num show no Maracanãzinho. Torcida do Flamengo se agita, os meninos que normalmente vão para campo com os jogadores e que fazem aquela fila indiana também se agitam ali. Vamos acompanhar a chegada do time do Flamengo. O Vasco está no gramado, Alexandre conversando ali com o Felipe, com o Rômulo e com o Felipe Bastos. David segue no vestiário, viu, 3 gols e música Fantástico. É o torcedor pedindo pro David, ele quer música no Fantástico, ou seja, quer que o David arrebente no jogo. Pois não, Eric? Não, é para te informar que o time do Flamengo ainda segue no vestiário, né? Não apareceu ninguém ali, só alguns integrantes da comissão técnica que vieram para o campo. Então vamos escalar o time do Vasco da Gama para o jogo aqui do Engenhão. O Vasco do técnico Cristóvão vai a campo com o Fernando Praz, número 1. Na lateral direita com a 23 o Fagner. Os zagueiros são Renato, 33 e Rodolfo, número 4. Na lateral esquerda o Thiago Feltri, número 2. Os 2 volantes do Vasco, o Rômulo, 37 e o Felipe Bastos, número 21. O Vasco tem jogado com uma linha de 3. Éder Luiz mais à direita com a 7. O Felipe com a 6 fazendo o meio. E na ponta esquerda o Diego Souza com a 10. Tem jogado bem por ali, por sinal. E o Alexandre com a 9. Fica mais enfiado mesmo lá no centro do ataque. Esta é a escalação do técnico Cristóvão. Momento em que o Flamengo agora sim vem programado aqui do Engenhão. As crianças, olha só como o Léo Moura é ídolo, né? Todo mundo quer um lugarzinho junto com o Léo Moura. E hoje, coincidentemente, a gente até que não tem muitos moicanos. Temos vários moicanos, né? E o Flamengo vem aí programado. Esse rubro-negro tá com a cabeleira do William Barbie, rapaz. E o Flamengo vem aí programado. Eu só não consigo entender. Os caras estão concentrados desde ontem, depois do treino da manhã. Ficam no hotel, tem ônibus especial, entra em campo atrasado. Por que não entra na hora, meu Deus do céu? Chegaram cedo. O Flamengo chegou cedo aqui ao estádio, viu, Luiz? É hora do jogo começar, o Flamengo está entrando em campo, 4 da tarde, 1 minuto nesse momento. Júnior, jogadores do Flamengo saudando a torcida, que lamentavelmente é pequena hoje aqui no Engenhão, mas o jogo é enorme, é um jogo de muita rivalidade, dos maiores clássicos do futebol mundial, que você teve tantas vezes o privilégio de estar dentro do campo, sentir isso lá de pertinho, e tem uma certa pressão hoje. Talvez mais para cima até do Flamengo, tá fora da Libertadores, o Vasco não, né? Do que do próprio Vasco da Gama. Sem dúvida, Luiz. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Quanto a essa história de entrar atrasado, tem muita coisa a ver com superstição. Mas deveria ter uma multa, né? Exatamente para que isso pudesse ser evitado. E eu estava olhando aqui as escalações, não somente os titulares, mas tem muita gente boa no banco. Isso pode mudar o jogo hoje. É verdade, dos dois lados, né? Juninho do lado do Vasco, por exemplo. Carlos Alberto, do lado do Flamengo, Botinelli, tem Renato. Diego Maurício. Quer dizer, hoje a solução, até mesmo para os problemas dos dois treinadores, podem sair do banco. O jogo, talvez, nos últimos tempos, seja o mais equilibrado de todos eles, em todos os sentidos. No primeiro jogo do ano, vitória do Vasco na semifinal da Taça Guanabara por 2-1. Depois no jogo das expulsões pós-partida, vitória do Flamengo por 2-1. Pois não, Eric? Vou pegar uma palavrinha aqui do Joel. O Joel hoje está mais calmo, está com um sorriso no rosto. Você andou meio mal-humorado. O que houve? Eu estava mal-humorado. Tem certas coisas que você não pode ser o mesmo. Você já me conhece há vários e vários anos, eu tenho uma maneira de me comportar. E eu estava vendo que a coisa não estava sendo legal, me batendo de tudo quanto é maneira. Não quer que eu não quero ser criticado, eu quero ser criticado sim, porque eu quero aprender, mas a coisa estava muito grande. Então eu dei uma parada, eu tirei o pé do freio um pouquinho. Mas eu tô legal, rapaz. A vida para mim é mesmo, eu sou um homem feliz, pô. E o Muralha hoje no meio campo? Olha, o Rômulo treinou. Mas o garoto está sentindo um desconforto na perna e não estava seguro. Então eu fiz o simples. Tirei um e botei outro. Essa é a nossa gurizada, né, gurizada? Eu estou dando moral a essa gurizada. Enquanto estiver aqui, eu vou dar moral a essa gurizada até o final. Obrigado, Joel. Com um sorriso no rosto hoje, Luiz. Já ficou irritado com a cobrança toda que rolou durante a semana. Olha que legal também o Cleberson abraçando os companheiros lá do Vasco da Gama. Aí o abraço do Muralha com o Diego Souza, com o Love. Arnaldo César Coelho.
o que não deixa de ser um indício de um clima ameno antes de a bola rolar, que é sempre importante. Eu vou confirmar ali a arbitragem. A gente viu o Marcelo de Lima Henrique, ele é o árbitro principal. Tô aqui com o Arnaldo, olha aí, o Marcelo de Lima Henrique, ele tem o Jackson Massara dos Santos, o Wagner de Almeida dos Santos, como os assistentes laterais, os assistentes de linha de fundo, o Antônio Frederico dos Santos, família Santos tem peso hoje, e Rodrigo Castanheira. Arnaldo, Flamengo e Vasco também deve ser especial para o juiz, né? Boa tarde. Boa tarde. É uma grande festa, o principal clássico do futebol carioca. A gente espera que durante o jogo esse clima de amizade, de cordialidade continue, apesar da rivalidade, apesar da grande decisão. E o Marcelo é o árbitro mais qualificado do Rio de Janeiro para apitar esse jogo. O árbitro da FIFA, é um dos melhores árbitros do Rio. Eu prefiro apitar que ele apite jogos fora do estado do que aqui. Porque aqui costuma acontecer alguns lances estranhos. Ele é meio para-raio, costuma se falar. E hoje, como o clima está meio esquisito, já choveu e tudo, a gente tem que ficar de olho na arbitragem dele. Marcelo de Lima Henrique está aí na sua imagem. Um momento de concentração, tudo pronto. Ele já bota a mão no cronômetro e autoriza. Bola rolando, está valendo uma vaga na decisão da Taça Rio. É dia de Flamengo e Vasco a partir de agora para você. Aí Ronaldinho faz a jogada para o Wagner, vai chegando o Renato, de cabeça ele recua lá para o goleiro Fernando Braz. Renato que hoje joga do lado direito da defesa, ele que com o Dedé joga do lado esquerdo. Aí você vê o David, Wagner Love, jogadores que inclusive têm feito gols nas últimas partidas pelo Flamengo. Bola em profundidade lá para o Alexandre, chega Júnior César, tranquilo, recua para o goleiro Felipe sair do gol e fazer a defesa. O David fez 5 nos últimos 4 jogos e o Love vive digamos assim, um jejum particular dele. São 3 jogos sem marcar, viu, Luiz? Sai jogando pela direita o Flamengo, bola tocada para o Muralha. Mais atrás é Luiz Antônio quem domina. Do lado esquerdo, o Júnior César já levantou o braço e recebe. Ele adianta para o Ronaldinho. Ronaldinho domina do lado esquerdo. Giro. Trabalha com o Júnior César. Love se manda, vai lá para a grande área, para a boca do gol. Renato Silva domina, sai jogando para o Vasco. Aí faz a ligação lá com o Alexandre. O Wellington marcando. O Alexandre toca mais atrás para o Rômulo. Rômulo para Thiago Feltri. Thiago Feltri protege aqui do lado esquerdo. Faz a jogada com o Diego Souza. Gonzalez vem na marcação. Aí o Diego deu uma penteadinha na bola. Botou na frente, botou muito forte. A bola foi pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Diego Souza tem jogado do lado esquerdo, tem jogado muito bem por ali. Mais uma espécie de um meia pela esquerda, né? E agora o toque foi forte demais. E ele saiu com o bola nessa hora. Exagerou um pouquinho na dose e a reposição Luiz, de bola para o Flamengo. Diga. Muitos dos olhares hoje vão estar voltados para o Ronaldinho Gaúcho, né? E antes do jogo eu conversei com o preparador físico do Flamengo, o Ronaldo Torres, ele falou, ó, a expectativa é que ele faça um grande jogo. Treinou muito bem durante a semana, ele teve até dor muscular de tanto que ele treinou, coisa que ele ainda não tinha sentido no Flamengo. Aí se manda o Felipe do lado esquerdo. Muralha vem, primeira pressão do Muralha ali em cima do Felipe. Veja aí o Felipe, um dos mais experientes, o cabelo já vai ficando um pouquinho. Bola tocada para o Diego Souza, arrumou de presente. Ele recupera, sai jogando o Kleberson, ajeitando para o David. David para Ronaldinho. Ronaldinho tentou a jogada na ponta direita, deu certo para o Kleberson. De primeira para o Wagner Love, botou na frente, emendou. Gol! Wagner Love! De Ronaldinho para Kleberson. De primeiro uma pintura, a bola do Kleberson. E a finalização com enorme categoria de Wagner Love para balançar a rede do Vasco da Gama. 2 minutos e meio de bola rolando. Para lembrar o jogo do primeiro turno, né? Que o Flamengo fez 1 a 0 também com o Wagner Love no comecinho. Aí a comemoração dos dois, Ronaldinho e Love, jogada dos 3, né, que participaram do gol. E o Flamengo chegou com uma enorme facilidade no meio da defesa do Vasco, que padece, que sofre com a ausência de Dedé. Júnior. Sem dúvida, Luiz. Houve um erro de posicionamento na saída de bola, né? O acerto do passe, não somente o primeiro do Ronaldinho que bateu em alguém e sobrou para o Kleberson. A bola do Kleberson foi excepcional. E a arrumada do Wagner, né? Já deixando para trás o Renato, foi melhor ainda.
Começa com um gol o Flamengo e Vasco da semifinal da Taça Rio. Luiz, sobre o Dedé, não há previsão de volta para ele, uma chance remota que ele jogue a segunda partida contra o Lanús pela Libertadores. Ele está com edema ósseo na perna esquerda. No dia 9 de maio, o segundo jogo do Vasco contra o Lanús. O primeiro no dia 2 de maio. Lembrando que quarta-feira que vem, os brasileiros em campo da Libertadores. Internacional e Fluminense no Beira-Rio em Porto. Que jogo, hein? E o Santos que vai enfrentar o Bolívar na altitude de La Paz. Aí o David tocando para o Kleberson. Ajeita para o Ronaldinho. Ronaldinho tentou um toque de letra ali para o David. Fagner sai jogando para o Vasco. Se manda ali pelo círculo central. Diego Souza devolveu para o Fagner. Levantou para o Éder. A chance do empate. Salvou de forma sensacional Júnior César. Impressionante o toque do Éder Luiz. Júnior César chegou por pouco, ele não foi atrapalhado pelo Léo Moura. O Léo tira o pé esquerdo ali, levanta o pé esquerdo, observe na microcâmera. Júnior César com o pé direito para salvar a pátria rubro-negra. O escanteio já foi cobrado, agora vai sobrar com o Éder Luiz. Tentou o levantamento, Gonzalez tira dali. Começa demais o clássico dos milhões do Engenhão. Olha para o Léo Moura. O Ronaldinho e Love se movimentam. Léo Moura tentou o toque para o Ronaldinho. Dominou do lado direito, o cruzamento. A bola acaba tocando nas pernas do Felipe Bastos, que sai jogando com o Thiago Feltri. Recupera o Flamengo. Léo Moura para o Ronaldinho. Ronaldinho foi para cima da marcação. Encostou o Fagner, conseguiu cortar, a bola sobrou com o Felipe. Felipe para o Éder. Domina pela direita o Éder Luiz. Faz a infiltração, o Diego Souza saiu lá da ponta esquerda, veio pelo meio. Éder tentou a jogada individual, está no chão. Marcelo de Lima Henrique está marcando, é falta que favorece o time do Vasco. Então, Luiz, a diferença foi somente que o Flamengo aproveitou a oportunidade e o Vasco não. As duas jogadas muito bem executadas. O toquezinho do Éder, né, para empatar o jogo. Talvez a diferença fosse que o Flamengo teve dois jogadores na cobertura e eles correram para dentro do gol, né? O Vasco teve um que chegou muito depois, estava praticamente na linha do Love. Aí você vê o Alexandro se movimentando, sendo marcado pelo Wellington. O Wellington entrou agora aí no seu vídeo. Felipe Bastos bate muito forte. Aliás, vive um ano de chutes impressionantes o Felipe Bastos. Será que ele vai tentar o chute pro gol? Felipe Bastos bateu pro gol. Felipe jogou pela linha de fundo. A fase é boa, a confiança tá alta. Não, ele pegou o jeito, né, Luiz? Da batida dessa bola. Você vê de qualquer lugar, de qualquer setor, ele tá batendo e tá conseguindo colocar ela sempre no lugar difícil para os goleiros. A reação do Felipe Bastos. Aí vem cobrança do escanteio. Bola vai sobrar no meio. Rodolfo tentou chegar. Quem chegou foi o Luiz Antônio. Em profundidade para Ronaldinho. Novamente a defesa estava errada. Você vê que tem 2 contra 2. Com um jogador rápido como é o Wagner Love, isso é um risco muito grande que o Vasco corre nesse posicionamento da defesa. Tem que ter uma sobra. Fernando Praz ficou forçado ali a dar um chutão. Arremesso, Love tentou o cruzamento, a bola desvia, vai pela linha de fundo. É escanteio favorecendo o time do Flamengo lá pela esquerda. São os primeiros movimentos no Engenhão. Ó, Luiz, desde que o Joel chegou, uma mudança. O Ronaldo antigamente batia os escanteios, hoje em dia ele vai para a área. Isso foi desde que o Joel Santana chegou. Botinelli normalmente cobra os escanteios e agora está indo o Kleberson. Ronaldinho que foi lá para a área. Agora você está vendo o Kleberson ajeitando a bola para fazer a cobrança. Ele cumprimentou o Fernando Praz, o goleiro do Vasco. Se prepara Kleberson para a cobrança do escanteio. Ronaldinho está na primeira trave. O Wellington vai pelo meio. Gonzalez na segunda trave. Marcelo de Lima Henrique já está marcando uma falta de ataque. Me pareceu do David. O David está se levantando ali. Olha só. Ah, não. O Gonzalez. Ele se apoiou no Rômulo. Foi isso, Arnaldo? Foi essa falta que você viu também? Foi. A imagem é bem clara. Ele está com o braço esquerdo. Impedido que o jogador do Vasco suba. Falta bem marcada. Duas cidades representadas por mais de 1000 pessoas cada uma vão mostrar a sua dança e a sua história na Dança da Galera, o novo quadro do Faustão. Daqui a pouco o Brasil mostra a sua cara no Domingão. Felipe Bastos vai para cima do Muralha, adiantando na esquerda para o Alexandre. Alexandre para Felipe. Bastos, devolução errada, ele se desculpa, mas o juiz marcou uma falta no Felipe. Obstrução. Foi, Arnaldo? A obstrução é quando o jogador se mete na frente do outro para impedir a passagem dele, é tiro livre indireto. Se ele levantar o braço esquerdo, tiro livre indireto, olha só. Mas ele mostrou empurrão mesmo, ele empurrou. Tanto é que o juiz está dando tiro livre direto.
E de novo o Felipe Bastos se prepara para fazer a cobrança. Felipe botou só um homem na barreira. Vai o Felipe Bastos. Levantamento, Rodolfo fechou e desviou pela linha de fundo. O Rodolfo não se conforma, ele ficou na frente do gol. Era só desviar. Vocês vão ver, ele botou um pouquinho mais de força do que deveria. Nem sei se a bola pegou mais na ponta do pé. E o Júnior pode dizer sobre isso. Direito, né? E era o pé direito. Ele é canhoto, né, Luiz? Era muito mais difícil para ele. O Vasco com 3 chances claras de gol depois que o Flamengo abriu o placar. Luiz, o jogo está muito aberto. Você vê que tem contra-ataques para as duas equipes em qualquer situação. As fases decisivas, né, dos campeonatos estaduais estão começando neste fim de semana. São várias semifinais pelo Brasil inteiro. No caso do Paulistão, do Campeonato Paulista, etapa de quartas de final. Enfim, daqui para frente, nesse domingo, mais 3, nós vamos conhecer os principais campeões estaduais. Júnior César. Ele toca de cabeça e a bolinha anuncia que tem gol acontecendo num dos estaduais que a gente acabou de citar há pouco para você. E olha, gol da Ponte Preta no Pacaembu contra o Corinthians. William Magrão. Ponte Preta 1-0 no Corinthians. Eles se enfrentaram domingo passado em Campinas. O Corinthians venceu por 2-1. A Ponte se classificou na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense no meio de semana. E aí você vê Juninho e Alan, 2 jogadores que normalmente quando entram e mudam completamente a cara do jogo a favor do Vasco. Diego Souza, Felipe, de primeira no meio para o Éder. Éder consegue fazer a antecipação com o Júnior César no encalço dele. O desvio do Júnior é outro escanteio que favorece o time do Vasco. A nossa microcâmera mostra o movimento ali do Felipe orientando os seus companheiros. Vem cobrança do Felipe Bastos. O Renato Silva subiu, desviou de cabeça. O Cleberson grita com os companheiros. De novo o Felipe Bastos batendo na cabeça. Olha só, tem razão. A bola bateu ali no lado da trave, mas acho que tem razão de reclamar o Vasco. Ele não teve um desvio no meio do caminho no jogador do Flamengo, não, Arnaldo? Foi uma bola dividida de cabeça, porque ele cabeceia, mas eu acho que volta nele e depois é que sai para ele de fundo. Por isso que o árbitro estava em cima, deu tiro de meta. A chuva apertou, hein? Choveu muito desde ontem à noite no Rio, hoje pela manhã. E aí o Ronaldinho botando essa bola em profundidade, buscando o David, lateral que favorece o time do Flamengo. Aí deu uma parada por volta de meio-dia, e aí para alegria dos repórteres, olha só o Wagner Love, tentou a arrancada, tentou mais um drible, levou para a esquerda, bateu cruzado pro gol, segura Fernando Praz. Alegria de quem trabalha no campo de jogo sem a devida proteção. A chuva voltou a dar o ar da graça por volta de 3 da tarde, mais ou menos. Sabe qual a primeira pergunta que eu perguntei ao Renato Ribeiro? Trouxe a capa, Renatinho? Tá aqui. Dá um trabalho, né? Tem que vestir a capa e aperta a chuva. Mas o gramado do Engenhão, uma justiça que deve ser feita aqui, esse ano está em excelentes condições para o volume de uso, inclusive, que tem o estádio. Éder Luiz, adiantando, na direita para o Fagner. Ganhou o Fagner, no fundo para o Éder, jogou pela linha de fundo. O Vasco chegou de novo. É a 5ª finalização do Vasco depois que sofreu o gol. E foram situações bem claras, reais, bem criadas, bem trabalhadas, Luiz, todas elas. Tem um erro de marcação. O Felipe Bastos se posiciona na saída de bola do Vasco, Luiz, pelo lado esquerdo. E então o Muralha não está conseguindo acompanhar. Tá aí as finalizações, 5 do Vasco e 2 do Flamengo. Então ele não está conseguindo acompanhar. Com isso o Felipe sobra no meio. Tem sempre um jogador de armação no Vasco, principalmente o Felipe, com uma certa liberdade ali no meio. Alexandre mais atrás no Felipe. Olha aí onde é que ele tá vendo? Ele faz a dobradinha aqui com o Thiago Feltri. Thiago Feltri protege do lado esquerdo, Diego Souza se aproximou, Feltri fez o drible, o cruzamento, Éder arrumou mais atrás para o Felipe, espalma o Felipe, Éder Luiz, gol do Vasco! Éder Luiz empata o jogo! Faz o gesto do laçador do boiadeiro, ele que vem lá do Triângulo Mineiro.
O chute do Felipe. A bola quicou, observe. O Felipe faz uma defesa dificílima. Na sobra. Éder Luiz. Ganha do Léo Moura, que chegou um pouquinho depois. Observe mais uma vez na repetição. E de canhota, ele manda de mansinho para o fundo da rede do Flamengo, empatando o jogo. 13,5 do segundo tempo. Éder Luiz. A pressão do Vasco surtiu efeito em 10 minutos. O vai em 11 para ser exato. O Vasco buscou o empate com 5 chances reais. Luiz. Estava merecendo, inclusive. Né, forçando o jogo na base do toque de bola. E agora o Felipe não conseguiu espalmar a bola para a lateral. O Éder com o oportunismo chegou bem. E vem Cleberson na cobrança do escanteio para o Flamengo. Ele faz o levantamento. Subiu Felipe Bastos, apara, tira dali. Bola sobra com o Luiz Antônio. Luiz Antônio perdeu. Fagner, Alexandro para o Éder Luiz na ponta direita. Com muita velocidade vem o Éder. Ele domina, fez o corte, ajeitou. Boa bola para o Fagner. Clareou de novo para o Éder. Éder toca atrás. De pé direito, Felipe. Quem diria? Olha só, de direita o Felipe. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectados, vivemos melhor. O lateral já foi cobrado. Aí o Fagner. Felipe Bastos. Tentou um calcanhar ali, a bola sobra com o Júnior César. Bota no vazio, está quase na linha de fundo. Aí saiu jogando com o Luiz Antônio. Luiz Antônio vira o jogo na direita buscando o Léo Moura. Tem uma certa liberdade o Léo Moura. Só agora o Diego Souza se apresenta na marcação. Levou o drible. Trouxe pelo meio o Leonardo Moura. Cleberson. Foi travado na hora do passe. Ronaldinho foi na dividida. Marcelo de Lima Henrique marcou falta do Ronaldinho. Ele está levantando a mão esquerda. Significa um jogo perigoso, Arnaldo, é isso? Ele entrou solando, veja. E solar é jogar perigosamente. E é tiro livre indireto. Aliás, por essa falta cometida no Ronaldinho, a gente tem um número aqui interessante para te mostrar. Em relação a número de faltas e também a número de finalizações, por exemplo, né? No caso do Flamengo. Essa foi das faltas cometidas. A quinta, o Vasco não fez nenhuma no jogo. E nas finalizações, olha só o Vasco chegando. Foi driblar, tá parado o jogo. Tá parado, o Alexandre tá mandando essa bola para a rede, mas o jogo tá parado. O Alexandre dá uma olhadinha, olha para o assistente. O juiz já tinha pitado muito antes da finalização do Alexandre. Eu não sei se você em casa conseguiu ter a captação do áudio, mas aqui de fones no ouvido pude ter esse som. E a gente tá vendo o nosso super ajudando, Arnaldo. A imagem ficou bem clara que no momento do passe ele está na frente, só tem o goleiro. Ele prossegue, chuta e faz o gol. Se é um juiz mais jovem, dá cartão amarelo, mas o Marcelo é inteligente e entende que o jogador fez aquilo porque não escutou o apito. A falta marcada sobre o Wagner, cometida pelo Renato. Então eu dizia das sinalizações, né? Então vamos botar aqui as sinalizações, olha. O Flamengo que fez 5 faltas do jogo, o Vasco fez a primeira agora. Foram 2 do Flamengo e 8 do Vasco, que virou uma verdadeira avalanche para cima do Flamengo depois que sofreu o gol. Cleberson vai lá para fazer a cobrança da falta. David fica mais aberto. O Ronaldinho. O Gonzalez, que é grandalhão chileno, tenta ocupar o espaço, é marcado pelo Rômulo. E vem levantamento, subiu para fazer o corte o Alexandro. Luiz Antônio protege, trabalha na direita com o Leonardo Moura, mais à frente para o Wellington. Chute vem cruzado, direto para as mãos do Fernando Praz, que fez a defesa. Vai fazer a ligação, lá na ponta esquerda agora para o Éder Luiz. Muralha cortou mal, o Éder Luiz ficou com ela. Vai para cima da marcação do Júnior César. Olha o Éder, clareou. Pé direito, bateu, jogou à direita do gol. Que bonito, Éder. Ele ameaçou o chute e esse ameaço tirou o Júnior César da frente dele. Olha lá. E clareou no canto direito e ele foi. É que não pegou legal na hora do chute. Mas era um chute muito perigoso porque ela pegou na grama, Luiz, e tomou mais velocidade ainda, né? O Vasco joga muito bem. O torcedor do Vasco deve se lembrar do título da Copa do Brasil, né? O segundo gol do Vasco em Curitiba. Foi muito parecido com esse lance. Ele dá uma ameaçada, o zagueiro dá um cantinho, ele acerta uma bomba fazendo aquela altura um 2-2, né? O Vasco até perdeu o jogo, mas os gols fora de casa foram o critério de desempate para o título do Vasco. O jogo tá tão bom, num ritmo tão legal, que se eu fosse o árbitro eu não daria o tempo técnico não, deixava seguir. Aí o Diego Souza. Além de estar no regulamento, eu acho, desculpa Luiz, que o Joel vai querer para poder acertar, viu? Porque
Ele só fez o gol até agora, porque não está conseguindo marcar o time do Vasco, que não somente toca a bola, joga com muita velocidade, com muito acerto de passe. E olha o Felipe, tá impossível o maestro vascaíno. Toca na direita, cruzamento do Fagner Gonzalez, furou, Diego Souza, Felipe joga para escanteio. Já passou de avalanche. É um tsunami o Vasco para cima do Flamengo com 20 minutos, com quase 20 minutos. É a nona finalização do Vasco, uma a cada 2 minutos. Olha para fazer a cobrança de escanteio o Felipe Bastos. O Felipe, goleiro do Flamengo, orienta a sua defesa. Cobrança de escanteio, desvio na primeira trave. Chega lá atrás o David para tirar. Wagner Love tentou de cabeça para o Ronaldinho. Aí chega o Fagner. David na direita para o Cleberson. O juiz entendeu que foi normal. O Cleberson para o Wagner está impedido. Está marcado o impedimento do Wagner Love. Só completando a questão do tempo técnico. Primeiro ano que ela surgiu, né, Arnaldo, era por uma questão mesmo do forte calor que faz nos 3 primeiros meses do ano, especialmente no Rio. O Rio é uma das cidades mais quentes do mundo, né, na época do verão. Agora já está até tranquilo, mas esse ano é tempo técnico mesmo. Então ele está no regulamento como tempo para que os técnicos conversem com os seus jogadores. Não é só para hidratação, não. Daí o Diego Souza. Ele protege, dá um calcanhar na esquerda, boa bola para o Feltri. Alexandre pedindo o cruzamento. Júnior César, a bola quicou. Por pouco não atrapalhou-se todo lá, o Júnior César conseguiu fazer o corte. Rodolfo, Felipe Bastos, aí pro Felipe. Felipe toca na direita, que bolão pro Rômulo. Bateu pro gol, jogou à esquerda do Felipe. E a bola foi pela linha de fundo. Olha, já passamos dos 20 minutos. E o Marcelo de Lima Henrique, acho que ele vai apitar agora. É o que ele faz. Ele apita. E, portanto, nós estamos no tempo técnico. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. Bom, o Joel Santana está conversando com os seus jogadores. Vamos saber as opções que ele tem para o banco de reservas. À disposição do Joel, olha o Renato ali meio que participando do jogo. Paulo Vitor, David Braz, o Magal, o Renato, o Botinelli, o Negueba e o Diego Maurício são os jogadores à disposição do Joel Santana. O Vasco da Gama, o Cristóvão tem os seguintes jogadores à sua disposição. O goleiro Alessandro, primeiro ali é o Newton, tá lá o Carlos Alberto com suas trancinhas. Alain, Newton, Eduardo Costa, o Juninho, o Reizinho da Colina, Carlos Alberto e o cabeleira William Barbio. São aqueles que estão à disposição do técnico Cristóvão. Wagner Love recebeu uma linda bola do Cleberson, de canhota. Botou sob o Fernando Braz e abriu o placar aos 3 minutos. Quase 3, 2 minutos e 50. Olha a bola do Cleberson, no alto, de primeira, no peito do Wagner Love. Pintura mesmo o passe do Cleberson. O Vasco foi para o ataque, teve várias oportunidades. E chegou o empate. Nesse chute do Felipe, a bola quica, o Felipe espalma. E aí o Éder Luiz chega de canhota para empatar o jogo e deixar tudo igual no bom clássico do Engenhão, valendo uma vaga na decisão da Taça Rio. E aí, Júnior, primeiros 20 minutos, como a gente estava esperando mesmo, né? O Flamengo saiu na frente com 2 minutos, Luiz. E o Vasco logo depois tomou conta do jogo, né? Teve somente uma outra boa jogada do Wagner Love individualmente. Coletivamente, o Vasco está muito mais bem armado, né? O posicionamento do Felipe Bastos, eu já comentei aqui do lado esquerdo, junto com o Diego Souza e com o Feltri, está criando um problema porque não estão acompanhando ele. Naturalmente o Joel deve ter visto isso junto com seus auxiliares e vai tentar dar uma arrumada. Mas o Vasco joga bem porque, Luiz, acerta os passes e jogando em velocidade ele complica muito a defesa do Flamengo quando vem com essa posse de bola na base do toque. Olha, se o Joel viu ou não isso, não dá pra gente saber porque a gente não tem como chegar muito perto. Mas o primeiro jogador a se aproximar do tempo técnico foi o Cleberson, que joga exatamente nessa faixa que o Júnior chamou a atenção. E o Cleberson já chegou meio que esbravejando, falando com o Joel, provavelmente notando exatamente o que o Júnior notou também. Aí o Cleberson. Bola tocada na esquerda ali pro David. David vira o jogo na direita para Leonardo Moura. Do lado do Vasco, a gente não pôde ouvir também como o Eric falou, mas eu percebi que o maior tempo do tempo técnico, o Cristóvão ficou conversando com o Felipe. A preocupação ali que o Felipe chamou o Felipe ali separadamente, ficou conversando com ele especificamente. Aí o Júnior César. Marcado pelo Éder Luiz um pouquinho mais a distância, ele conseguiu tocar no meio para o Cleberson. Cleberson se enrolou e o Alexandro, voltando ali, ganhou. Na sequência, o escorregão do Alexandro. Briga o Cleberson, recupera.
entrega para o Ronaldinho, tem o Love, faz a infiltração na direita, bola para ele, domina o Wagner Love, tirou o Rodolfo, David pediu, ele ficou marcado agora por 2, fez um salseiro, rolou para o Ronaldinho, Ronaldinho para o David, subiu a bandeirinha, está marcado o impedimento do David ali na esquerda na hora do passe do Ronaldinho. E o Arnaldo diz pra gente aqui que ele viu na jogada. Não está impedimento, não. Olha só o pé do jogador do Vasco dentro da grande área. E os 2 jogadores do Flamengo estavam fora da grande área. Portanto, errou o Bandeira. O nosso super Tiratema. A linha está praticamente paralela à linha da grande área. Ficou legal, né? Rigorosamente paralela à linha da grande área. Essa é uma medição feita, é um trabalho que começa muito antes da transmissão começar aqui para ficar tudo certinho. Diego Souza vai levando com categoria o Diego Souza. Que lance do Diego Souza! O Wellington recupera e sai jogando. Você viu que tem bolinha. Os campeonatos estaduais, momento de decisão pelo Brasil inteiro. É aquela rivalidade local, aquela rivalidade da segunda-feira. E o Santos abre o placar com o Maranhão. 1-0 sobre o Mojimirim. Em vencer Santos ou Mogi, enfrenta o São Paulo, que ontem venceu o Bragantino por 4-1. Já está na semifinal, portanto. Lá em São Paulo, essa fase, como acontece aqui no Rio, né? Jogo único, se empatar é pênalti. Bola para o Júnior César. Se manda do lado esquerdo. Os primeiros momentos que o Júnior César, depois que o Flamengo fez 1-0, sai um pouquinho da defesa. Éder Luiz. Tentou a jogada, botou na frente do Wellington. Alexandre pedindo cruzamento, voltou para o Éder. De novo para o interior da grande área, o Wellington escorregou, a bola ficou no Felipe Bastos. Ele pegou com gosto. Você vê na repetição, a bola sai com efeito e vai como um foguete sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola retornável. Troque e deixe toda a família feliz. Aí o Ronaldinho. Estou sentindo ali um probleminha na perna. Ele levanta o calção. Ela mostra para o juiz. Ih, rapaz, tirou a pele ali, né? Olha lá. Aquele branquinho ali. Acho que é aquela camada da primeira pele que sai ali. Vai jogando o time do Vasco. Felipe, o Rômulo. Faz o levantamento muito forte. Gonzalez tirou dali. Luiz Antônio, a bola ficou no Felipe Bastos. Toca na esquerda. Diego Souza ajeita mais à frente com o Thiago Feltre. Diego Souza tentou a devolução. Léo Moura intercepta bem e sai jogando. Tentou a bola para o Ronaldinho. Ronaldinho protege. Entrega para o David. Fez bem a passagem no David. Love está na esquerda. Trabalha com o Wagner Love. Ele protege, vai para cima da marcação do Renato. Aí o Love trabalhou com o Kleberson, girou, entregou para o Ronaldinho. Ronaldinho protege, faz o levantamento para o Luiz Antônio. Luiz Antônio chegou com ele, Thiago Feltre. É escanteio que favorece o Flamengo pela direita. Aí a bola do Ronaldinho para o Luiz Antônio e a chegada do Thiago Feltre, cedendo o escanteio. O Vasco já teve 4 escanteios, o Flamengo tem o seu terceiro. Kleberson na cobrança do escanteio, agora é com ele. Gonzalez está lá na grande área. Ronaldinho, David também. Levantamento, segunda trave para o David. A bola quicou. Aí o David com o Rodolfo na marcação. Ele tentou um calcanhar ali mais à esquerda. O Wellington faz o cruzamento. Ronaldinho com o peito para o Wagner Love. Está marcado o impedimento. O Praz está fazendo uma senhora defesa. Está fazendo um milagre o Fernando Praz ali. Mas o assistente marcou o impedimento do Wagner Love, Arnaldo. Na hora que ele toca na bola, há um passe de peito. E a impressão que deu aqui de cima é que ele está na frente. Mas vamos ver a imagem lateral para ajudar, porque a imagem é bem clara. Ele bate de peito, tem um jogador na frente sim. Portanto, impedimento. Qualquer um dos três, veja como é difícil a vida do Bandeirinha. O Arnaldo sempre explica isso, né, Arnaldo? Porque a defesa está no movimento para voltar para a zaga, o ataque, e aí dá a impressão que o cara está ilegal, né? Está em posição legal. Ainda mais porque tinha um lateral do Vasco saindo. Por isso será difícil o lance. Mas a função do assistente, para mim, é mais difícil que a do árbitro, né? Aí o Rômulo, Felipe.
Tentou na direita, a bola vai passando. Encontrão do Júnior César com o Éder Luiz. O Marcelo de Lima Henrique segue o jogo. Vamos embora. Tá muito bem o Marcelo, deixando o jogo correr, não deixando de levar para aquele esbarrão, pelos choques. Muito bem. E a princípio ele não apitará nenhuma das duas finais, né? A federação já escolheu, acho que é o Wagner no próximo domingo, na final da Taça Rio. E para as finais o Índio e o Péricles seriam os árbitros a participarem dos sorteios e para a definição de quem apita qual dos jogos. Infelizmente o Brasil é o único lugar do mundo que ainda há sorteio para arbitrar. E por isso é que dá alguns problemas. Bola para o Diego Souza. Luiz Antônio recupera, trabalhando com o Kleberson. Aí Ronaldinho. Ronaldinho para o Wagner Love. Tentou tirar o Renato e tirou. David ficou impedido. Love não tocou e sofreu a falta do Rodolfo. Foi inteligente o Wagner. Se ele toca para o David estava mais adiantado, estava à frente. Aí está marcada a falta que favorece o time do Flamengo. Vai lá o Ronaldinho para fazer a cobrança. O Ronaldinho ficou treinando um tempão na sexta-feira, mas o aproveitamento não foi muito bom, não. Mas aí não é bem a bola do Ronaldinho. Quem sou eu para dizer alguma coisa para um cara que fez um gol de falta numa Copa do Mundo, num jogo decisivo com a Inglaterra? Mais longe daí, muito mais para o lado direito, né? Muita gente acha que foi sem querer. Eu não acho, não. Não, eu acho que foi por querer, Luiz. Mas está longe para ele, né? A batida dele é um pouquinho mais perto, mas não impede, né? Quer dizer, a capacidade ele tem de bater de qualquer lugar. O Ronaldinho para fazer a cobrança, o Kleberson também está posicionado. É falta para o Flamengo. Partiu o Ronaldinho, bateu, jogou sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Itaú, Mude, vamos jogar bola. E hoje no Fantástico, Adriano dá sua primeira entrevista depois de ser demitido por justa causa pelo Corinthians. Ele guarda a mágoa do timão e diz que vai entrar na justiça atrás dos seus direitos. E diz também que quer voltar a jogar pelo Flamengo. Diego Souza, Felipe Bastos se movimentou. Feltre passa na esquerda. Diego protegeu, trabalhou com o Feltre. Cruzamento vai diretamente para as mãos do Felipe. E ele começou a fisioterapia essa semana já. Semana passada, que hoje é domingo, mas agora, sexta-feira, ele já começou a fisioterapia, viu, Luiz? Eu vi a foto do corte da cirurgia no Globoesporte.com, né? Que tamanho de corte que foi feito para operar o tendão de Aquiles dele. Deu aflição só de olhar. Eu até comentei com um dos médicos do Flamengo, o Dr. Marcelo Soares. Eu falei, pô, tá muito grande aquela cicatriz. Ele falou, mas foi uma cirurgia linda. Sabe-se lá o que é isso, né? Na linguagem dos médicos. Bola tocada para o Léo Moura pela direita. Já tem o Lopes se movimentando. Ele fez o cruzamento para o David de cabeça. Fernando Praz segura firme. Bom, nos últimos minutos a gente tem um certo equilíbrio. A gente viu que a bolinha anuncia que o gol acontece. Campeonato Paulista, a bola está rolando, o Santos está ganhando, Ponte Preta também. Vamos ver se alguém ampliou a vantagem. E Roger amplia a vantagem para Ponte Preta. Corinthians 0, Ponte Preta 2. Aqui vem Júnior César pela esquerda, cruzamento para o Wagner, a bola passou. Chegou o Rodolfo, cai no pé do Ronaldinho. Ajeita para o Júnior, Júnior para o Ronaldinho. Ronaldinho domina do lado esquerdo, ele abre os braços, que é a movimentação dos companheiros. Levantou buscando o Léo Moura, uma bola difícil. O Alexandre voltou e acabou fazendo a falta sobre o Léo Moura. Júnior, desculpa, você ia dizer alguma coisa? Não, Luiz, eu estava conversando com o Arnaldo, o Alexandre vai tomar o cartão amarelo. Mas estava vendo aí, notando com o Arnaldo no período do tempo técnico, o porquê dessa superioridade do Vasco, né, até o tempo técnico. A gente estava vendo o seguinte, o Flamengo tem 3 jogadores à frente. Na hora da parte ofensiva, até as soluções, as alternativas estão acontecendo, com bom espaço, boa jogada. O problema é quando perde a bola, porque aí o Vasco tem 4 homens no meio campo, 4 homens que individualmente estão bem posicionados e acertando os passes. Fernando Praz está preocupado com a formação ali da... Ia ser uma barreira, mas agora ele continua pedindo mais uma. Agora ficou só o Felipe na barreira, um pouquinho mais para a esquerda, disse o Praz. Ronaldinho vai para a cobrança. Love. Gonzalez, veja a visão do Praz, levantamento, olha o David na segunda trave de cabeça, tocou nas costas do Rodolfo. Voltou no David, o David caiu, o Rodolfo saiu jogando, o Rômulo, perdão, saiu jogando, deu um chutão lá pra frente e agora. O Marcelo de Henrique vai marcar a falta do Wellington, do Muralha, perdão, em cima do Éder Luiz e cartão amarelo pro Muralha. Por esse lance aí, Arnaldo. Ele considerou que o Muralha de fato chutou por trás do jogador. E ele anteriormente deu um cartão, para mim, exagerado ao Alessandro, agora deu um cartão correto ao jogador do Flamengo. 1-1 em cartões. Mas o Arnaldo explicou lá atrás, né?
que o Marcelo Henrique estava sendo, digamos, não é econômico, mas ele estava sendo reflexivo com os cartões. Talvez tenha chegado a hora no conceito que ele estabeleceu lá atrás, né, Arnaldo? Cartão é questão de critério. Alexandre. Tirou a jogada do Cleberson, tocou para o Felipe. Felipe protege. Lenda a bola para o Diego Souza. Defendeu Felipe. O Alexandre ficou livre. Se manteve atrás da linha da bola e veja que a posição, o Arnaldo pode dizer depois, do Diego Souza e do Alexandre, mas o Vasco vem de novo. Bola tocada para o Fagner. Limpou, costurou, foi no fundo, cruzamento, a bola explode no Júnior César. Aí vai lá o Wellington e ganha a jogada, mas é impressionante a facilidade que o Vasco tem para chegar. Vou até perguntar isso na sequência quando a bola parar para o Júnior. Cleberson, bota na esquerda, Wellington, aí David tem o Luiz Antônio na direita, rolou para o Luiz Antônio, Léo Moura passou, Luiz Antônio limpou para o pé direito, bateu para o gol, jogou à esquerda do Fernando Praz. O Júnior disse isso claramente há pouco, que quando chega na parte ofensiva, o Flamengo tem até boas soluções. Ou seja, até a finalização, a jogada chegou com enorme facilidade. Mas a minha pergunta é a seguinte, Júnior. Muita gente, quando nós aqui dizemos, o Vasco está dominando, está tendo chance, o cara fala, mas essa defesa compreende esses zagueiros. Isso. É o sistema defensivo. Isso que eu gostaria que você falasse. Como se posiciona, né, Luiz? O que é que tem acontecido? Os zagueiros estão sobrecarregados. Por quê? Porque não tem a marcação. Os jogadores do Vasco jogam com a bola no pé, com a cabeça em pé. Você deixar gente como o Felipe, com a bola no pé, né? Como o próprio Felipe Bastos também, né? Com a bola no pé para fazer a jogada, vai complicar, porque só tem 3 homens na frente. Tem uma chegada agora do Felipe, do Cleberson. Marcelo de Lima Henrique, só na conversa, Arnaldo, tomou a atitude correta nesse lance? Não, esse lance é mais cartão que o outro. E o lance anterior, lá na área do Flamengo, o Léo Moura dava condição. O Léo Moura saiu atrasado. O Vasco quase faz o gol. Júnior César. Domina ali do lado esquerdo. Se movimenta. O Muralha já recebe. Ele tentou a jogada para o Ronaldinho. O Ronaldinho protegeu. Usou bem o corpo o Ronaldinho. Tem o Léo Moura na direita. O Ronaldinho viu. Tocou para o Leonardo Moura. Leonardo Moura vai para cima da marcação do Feltri. Levou para a linha de fundo o Leonardo Moura. Thiago Feltri. Chega no carrinho. Ele fica até pedindo que a bola teria tocado por último no Léo Moura. E a gente vai rever nessa câmera aí. Tocou mesmo, mas me pareceu que o Léo estava fora do campo. Foi isso que o árbitro explicou. E o Léo Moura vai para fazer a cobrança. A microcâmera mostra o movimento na área do Vasco. Escorregou o Gonzalez. Subiu o Rômulo, tirou dali. A bola voltou no Cleberson. Esse é Luiz Antônio. Na direita, Leonardo Moura. Thiago Feltri. Léo Moura ganhou. Ficou em situação difícil. A bola espirra e sobra com o Cleberson. Levantou para o Gonzalez. David domina. O Wellington pedindo. Rolou para o Wellington. Bateu para o gol. Jogou por cima. Globo, a gente se liga em você. Novo Listerine 0 álcool, mais suave. Arnaldo César Coelho, no início desse lance que o Wellington chutou sobre o gol. O Gonçalves. A posição do Gonçalves, tá impedido também, olha só. É uma perna, né? O jogo tá tão bom, tá tão corrido que tá todos, o árbitro também tá envolvido, os bandeirinhas. É difícil, mas estava impedido. Aí o Wellington joga na esquerda buscando o Ronaldinho. De primeira, Cleberson devolve para o Ronaldinho. Ronaldinho protege do lado esquerdo. Já fez o drible, ganhou do Fagner. Aí vem o Ronaldinho. Mais um drible sobre o Fagner. Ficou sem opção o Ronaldinho. Teve quase que... Ele foi forçado a jogada individual. E o Éder Luiz sai jogando com o Diego Souza. Devolução, Júnior César corta, Felipe Bastos. Chegou bem o Muralha, Felipe Bastos ganhou. Tocou no Diego Souza. Diego Souza levou na jogada individual, acabou de zerar. Mas ele tinha o Éder do ladinho dele, né? Na outra, quem deu uma dura nele foi esse aí, o Alexandre. Porque ele não tocou para o Alexandre. Aí o Felipe Bastos protege ali pela direita. Passou o Éder Luiz, o Felipe deu uma pedalada. Levou para o pé esquerdo, trouxe para o direito. Caiu e está marcada a falta. É falta para o Vasco. E a gente está revendo o lance. A pedalada do Felipe Bastos. Não deu para chutar com a canhota, que não é a boa. E aí o Muralha pode até ter tentado a bola, mano. Vê como é que são. O jogador está pendurado, está com amarelo já e faz uma falta dessa. Com certeza, se ele não tivesse amarelo, ele receberia amarelo agora. O
Flamengo fez 7 faltas no jogo, 4 foram cometidas pelo Muralha. 23 metros e 20 centímetros. A barreira está na posição correta. Felipe, Rodolfo e Alexandro. Felipe Bastos mais atrás. Partiu Felipe. Tocou na barreira. E a bola foi para escanteio. Luiz, essas faltas que ele fez, além do cartão amarelo, podem condicionar até uma substituição. Ele vai sair. Depois do escanteio eu vou explicar o que aconteceu aqui. Os nossos repórteres sempre atentos a tudo que está rolando ali com os técnicos, com os reservas. Todo esse clima ali de pertinho para você. Eric Faria e Renato Ribeiro aqui no Engenhão. Aí vem cobrança do Felipe Bastos, escanteio. Rodolfo vai para a grande área. Tentou desvio. O Renato Silva na primeira trave, veja no detalhe o Renato, mas o Gonzalez estava com ele. E desviou para outro escanteio para o Vasco. De novo o Felipe Bastos. Ele fez o levantamento. O Rodolfo subiu, tocou de cabeça. Internautas, vamos à mensagem deste primeiro tempo. Fala aí, galera da Globo. Estamos aqui diretamente de Bangu, eu e minha namorada, para assistir mais essa semifinal entre Flamengo e Vasco, onde mais uma vez o Flamengo sairá vencedor. Não, quem vai ser vencedor vai ser o Vasco. Ô, Rodrigo, faltou o nome da namorada. Mas de qualquer forma não faltou clima de paz entre vocês. Muito legal, obrigado pela participação. Está jogando o Flamengo na esquerda, a bola tocada para o Júnior César. Aí o Wellington. Tenta arrancar do zagueiro do Flamengo. Kleberson domina do lado esquerdo. Fez o levantamento, o David vai subindo o Rodolfo. Ele toca para escanteio. 38 minutos, primeiro tempo, já tem show do intervalo. No show do intervalo, uma reportagem especial mostra o jogão de ontem aqui no Engenhão, hein? Louco Abreu, 3 gols, pênalti perdido, vitória do Botafogo. Leonardo Moura no escanteio. Alexandro. Não abusou, Alexandro, rapaz. Dominou e entregou para o Thiago Feltri. Luiz Antônio. No ombro a ombro levou a melhor. Gonzalez. Mais atrás é Muralha quem chega. O Kleber vai. O Kleberson se movimenta. Não recebeu. Ele conseguiu a jogada com o Gonzalez. Gonzalez vai jogando pela direita. Ele trabalha pelo meio com o Léo Moura. Léo Moura para o Kleberson. Kleberson vira na ponta esquerda, bola para o Júnior César. Júnior César domina. Se movimentou o Ronaldinho. Levantamento, Ronaldinho! Bom, Eric Faria, a questão do Muralha para a gente. Pois é, Luiz. Depois de um segundo erro do Muralha aqui na defesa, o Joel fez uma cara super feia, chamou o preparador físico Ronaldo Torres, falou com ele alguma coisa, o Ronaldo veio, olhou para o Renato no banco. E não é uma leitura labial aqui do Joel, porque eu estou meio distante, mas ele parecia ter falado alguma coisa assim sobre o Renato. Então eu imagino que ele já esteja pensando nessa substituição aí do Muralha no intervalo. Sempre preciso muito cuidado. A gente ficou revendo aqui o lance do Ronaldinho. Você sabe, Júnior, que eu tive a impressão que o Ronaldinho, se ele não pensou, ele fez um gesto de que pudesse dominar com o peito, ele daí mexe o tronco até para enganar a marcação. E aí tentou um desvio de primeira. Luiz, a tentativa que ele fez com a parte externa era muito mais difícil se ele tivesse ido com a parte interna do pé. Diego Souza levantou para o Alexandro. Júnior César, a bola ficou com o Felipe. Felipe levou para o pé esquerdo, bateu para o gol! Gol! Beija a trave e busca a nossa microcâmera lá no outro cantinho. 40 minutos. O Vasco, depois que tomou o gol, deu as cartas e jogou de mão e vira o jogo com um lindo gol do maestro Felipe. 2-1 para o Vasco, Júnior. Luiz, quando o Flamengo, depois do tempo técnico, conseguiu equilibrar o jogo, mas sempre continuou com o mesmo problema defensivo, né? Teve uma chance com o Ronaldinho e agora prevaleceu a categoria do Felipe, né?
Ele conseguiu limpar e colocar a bola exatamente no único lugar que não daria para o Felipe chegar. O Joel ficou uma fera com o Júnior César, que cabeceou a bola para a entrada da área. 41 minutos, daqui a pouco show do intervalo para você. A análise do Júnior, do Arnaldo César Coelho deste primeiro tempo. Muito corrido, de 2 para o Vasco, 1 para o Flamengo de virada. Bola com o Leonardo Moura. Recebe na direita. Aí o Léo Moura. Ele domina, traz para o pé esquerdo. Rolou mais atrás, ajeitando essa bola para o Muralha. Muralha leva pela direita, faz o levantamento para o Luiz Antônio. Ele caiu, os jogadores do Flamengo todos se voltaram para o juiz. O Love para o juiz de linha de fundo. E o Fernando Praz estará com a bola e o Arnaldo está dizendo pra gente como ele interpretou o lance. Não houve nada, houve o lançamento, ele quis puxar a bola porque ele passou da frente da bola. Passou da linha da bola, quis voltar para dar uma bicicleta e aí caiu de maduro. Não houve nada. 42 minutos e meio, a torcida do Vasco canta no Engenhão. David Wagner Love foi reclamar com o assistente de linha de fundo. Até agora ele estava impedido. Só agora que ele está em condição. Léo Moura viu. Levantou para ele. Que bolão. Love domina. Trouxe para o pé direito para o Kleberson. A bola bateu no meio do caminho. Eu não sei se no Rodolfo, se no Fernando Praz. A gente vai tirar a dúvida agora. Nossa câmera lá atrás. Bateu no Renato Silva. Olha só. Lá no primeiro pé. Olha só. Agora o chute. A bola bate no calcanhar do Renato Silva. E por isso não entra. Escanteio que o Kleberson vai para fazer a cobrança. Autorizado o Kleberson. Levantamento, Gonzalez subiu. Rodolfo tira dali. E vem o time do Vasco no contra-ataque. Éder Luiz ligou o motor. Éder Luiz botou na frente. Júnior César chegou. Éder domina. Tem mais atrás posicionando o Diego Souza. Ele tenta chegar até a linha de fundo. E é escanteio para o Vasco. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. Vai lá o Felipe para fazer a cobrança do escanteio. Quase 44 do primeiro tempo. Eletrizante o primeiro tempo no Engenhão. Diego Souza sendo marcado pelo Kleberson. Renato Silva na primeira trave. Rodolfo se infiltra por ali. Luiz Antônio cede mais um escanteio para o time do Vasco. O Felipe se desculpa com os companheiros pela cobrança que fez. Vai lá Felipe na cobrança de novo do escanteio. O Rodolfo está ali pelo meio. Diego Souza também. Levantamento. Tem escorregão, tem toque de cabeça. Abre os braços o Rômulo. Na expectativa da marca. Bom, agarra tem para lá e para cá o tempo inteiro. Aí Rodolfo e o Wellington. O Arnaldo pode até falar do agarra. E na finalização da jogada? O escorregão do Alexandre, e aí é a finalização do lance, Arnaldo. Agarra sempre há, mas houve agarra. Agora, escorregão também não houve falta, não. O primeiro tempo foi muito boa a arbitragem. Deu um cartão amarelo agora ao jogador do Vasco. Atingiu o Ronaldinho, né? A gente está chegando aos 45. Olha, 16 finalizações do Vasco, 9 do Flamengo no primeiro tempo. Só esse número mostra bem como foi eletrizante o jogo aqui no Engenhão. No momento em que apita Marcelo de Lima Henrique, sem nenhum tipo de acréscimo, está encerrado o primeiro tempo. Então o show do intervalo começa com os nossos repórteres aqui no Engenhão, o Eric Faria e o Renato Ribeiro. Estamos esperando a turma sair aqui, Luiz. Vamos ver se o Renato vai ter condição de falar antes ou eu. Estou esperando o Kleberson aqui até para falar sobre essa questão do meio-campo aí, lembrado pelo Júnior. Vou conversar com o Kleberson aqui. O Júnior lá em cima observou que aqui esse lado esquerdo do ataque do Vasco e da defesa do Flamengo estava dando muitas oportunidades para o Vasco. Você no tempo técnico veio correndo falar com o Joel. Foi sobre isso que vocês falaram, a marcação no meio-campo? É, mais ou menos isso, né? Porque o Juninho, ele percebeu que eu tava caindo ali. O Juninho não, o Felipe percebeu que tava caindo ali. Aí ele trocou, foi pro outro lado. E largou o Felipe para me marcar. Nós invertemos um pouco pra gente poder criar um pouco talvez a deficiência do Felipe na marcação. Por que esse volume tão grande de finalizações do Vasco? 16 contra só 9 do Flamengo. A gente tá dando um pouco de espaço, né? Nós temos que sair um pouco mais, diminuir o chute deles ali. Tentar fechar o máximo possível. A gente sabe que tem jogadores que batem bem a falta, que colocam bem a bola ali no meio do campo, ali nosso ali. Então nós temos que conversar, orientar para que a gente possa fechar isso aí.
Obrigado, Cleberson. Renato Ribeiro. Aqui com o Felipe. Felipe, estão chegando com extrema facilidade. É mérito de vocês ou está acontecendo alguma coisa na defesa do Flamengo? Não, a gente está movimentando bastante. Estamos criando inúmeras oportunidades. Eu acho que o Vasco está muito bem na parte ofensiva, mas está deixando um pouco a desejar na marcação, no contra-ataque. O Flamengo fica com 3 na frente, não volta. Por isso está facilitando a nossa criatividade. Temos que melhorar nesse aspecto. Atacar marcando, para que não podemos sofrer contra-ataque. Você está aparecendo bem lá na frente, o golaço, pensou rápido ali. Facilidade, acho que tirei do marcador e bati, fui feliz. Acho que aqui toda de parabéns. Obrigado. Eric. Bom, Renato, por enquanto está dando Vasco nessa semifinal aqui contra o Flamengo. Eu torço para um bom espetáculo. O Flamengo mexeu, viu, Luiz? Com mexidas, é isso, Eric? Como previsto, o Muralha ficou no vestiário mesmo, saiu. E entrou o Botinelli com a camisa 18. Eu perguntei ao Cleberson quem que faria a função de primeiro volante. Ele falou, sou eu mesmo. O Júnior vai destrinchar isso aí ao longo do segundo tempo. E o Vasco não mexeu, Cristóvão com o mesmo time do primeiro tempo. Autoriza Marcelo de Lima Henrique. Bola rolando, está valendo 45 minutos para conhecermos o outro finalista da Taça Rio, no segundo turno do Campeonato Carioca. Por enquanto, Vasco 2-1 de virada. Aí o Thiago Feltri trabalhando no meio com o Diego Souza. Diego Souza protege, Botinelli encostou na marcação. Marcelo de Lima Henrique está marcando a primeira falta do segundo tempo. Do Botinelli sobre o Diego Souza. Bom, a gente já viu na movimentação do Botinelli algo que o Júnior detectou no primeiro tempo. A pouca participação daqueles que estavam mais para frente, compondo o meio e o ataque do Flamengo, né? Sobrecarregando muito a marcação dos volantes. O Botinelli está fazendo quase que um papel de uma das pontas do losango. O Júnior vai falar tudo disso já já. Porque a falta tem Felipe Bastos na cobrança. Está num momento muito especial no chute o Felipe Bastos. Ele partiu, bateu, jogou à esquerda. Bom, o Flamengo vem com essas modificações táticas. O Cleberson mais recuado, mas do ponto de vista dos nomes, só uma mexida, Júnior. Luiz, mas vai precisar que o Wagner, o David e o Ronaldinho ajudem esses homens. Senão não adianta nada. Porque vão ficar sempre 3 jogadores do Flamengo contra 4. Já o Vasco, quando perde a bola, ou o Diego ou o Éder Luiz, vai você. Thiago Feltri do lado esquerdo, cruzamento para o Alexandro, tirou do goleiro, jogou para fora, e o juiz marcou pênalti! É pênalti em Alexandro! Com 1 minuto e meio do primeiro tempo, Marcelo de Lima Henrique aponta a marca fatal. Vai lá buscar a bola o Marcelo de Lima Henrique. Os jogadores do Flamengo estão ali. Não todos, parte dos jogadores do Flamengo reclamando com o Marcelo de Lima Henrique. Ele dá uma pitadinha, a gente vai ver o cruzamento do Feltri. Posição do Alexandre é boa. A questão é essa dividida aí, Arnaldo. Olha, eu não achei pênalti não. Ele chuta a bola e depois que ele chuta a bola, no choque que o goleiro foi na bola, ele cai. Mas ele perde o gol. Ele chutou antes da bola do goleiro chegar nele. Se você for ver primeiro, ele toca na bola para fora. E depois o Felipe se choca com ele, porque o Felipe foi em direção à bola. Felipe vai bater o pênalti. Felipe, o goleiro, no meio do gol. O Felipe levou o amarelo. O Felipe, goleiro, é punido com o cartão amarelo pelo lance do pênalti. Felipe está numa grande tarde, fez o gol que vai dando a vitória parcial ao Vasco. Com 3 minutos do segundo tempo, ele vai para a cobrança do pênalti. É um momento importantíssimo desta semifinal de Taça Rio. Felipe já está autorizado. Partiu Felipe, bateu. Gol! Faz o terceiro. O goleiro foi para um lado, bola para o outro. 3 minutos do segundo tempo. Um beijo na Cruz de Malta. E o grito de Felipe, o maestro vascaíno. 3 para o Vasco, 1 para o Flamengo. A torcida do Vasco não poderia esperar um melhor começo de segundo tempo, né, Júnior? Até como estratégia de jogo mesmo, né, Luiz? Uma vantagem já era boa, porque jogava bem. Com
Por 2 gols, essa vantagem realmente se torna muito maior. Sai jogando aí o Léo Moura. Agora 4 minutos do segundo tempo. Cleberson, Luiz Antônio. Falta do Thiago Felto. Já está parando e marcando a falta que favorece o time do Flamengo ali pela direita. Piscina para macaco que vive na neve? Você vai conhecer no Domingão Aventura. Logo depois do futebol, tem Domingão do Faustão. Botinelli, Ronaldinho. Botinelli, Júnior César. Protege do lado esquerdo, Júnior César. Mais atrás é Botinelli quem recebe. David se movimenta. Recebe o David. Aí o Wellington. Levantamento buscando o Luiz Antônio. Thiago Feltre para pelo meio de cabeça para o Felipe Bastos. Aí o Feltre. Jogada em profundidade para o Diego Souza. Ele dá um totozinho de cabeça. Adianta, vai até a linha de fundo. Prefere jogar a bola para a lateral em vez de deixar sair em tiro de meta. Aí o Wellington dá um chutão lá para o ataque buscando o Wagner Love. Lateral que favorece o time do Flamengo lá pela direita. Próxima terça, 15 para as 4 da tarde. Você está revendo de novo o lance. O Alexandre toca na bola, depois com a perna esquerda. Ele toca nas costas do Felipe, o goleiro do Flamengo. No outro ângulo agora, que o Arnaldo já destrinchou para você o que aconteceu nessa jogada. E o Marcelo de Lima Henrique marcou o pênalti. E outra coisa, se ele tivesse dar amarelo, o cartão não era amarelo, era vermelho. Porque ele evitou um gol. Por isso que o critério foi errado. E ele, depois que ele deu o pênalti, ele deve ter raciocinado que apitou errado, pela reação dos jogadores. O Ronaldinho. O Ronaldinho domina, faz o levantamento buscando o Luiz Antônio. Bom, a não ser que tenha sido por reclamação, mas nenhum dos jogadores do Flamengo na reclamação, nenhum deles. Bom, bola para o Éder Luiz pela direita. Alexandro vai para a boca do gol. Éder cruzou para o Alexandro, botou muito na frente. Se esforça o centroavante e não alcança. Eu não sei se alguém percebeu diferente, ou Érico, ou Renato, ou o Júnior aqui na cabine, o próprio Arnaldo. Eu entendi que foi pelo lance do pênalti. O cartão, vocês perceberam algo diferente? Se houve alguma reclamação e não pela falta? Eu vi daqui de onde eu vi, eu estou até mais perto um pouco do que o Érico. Eu acho que foi pelo pênalti, porque vários jogadores do Flamengo reclamaram. O Felipe até tirou alguns jogadores do bolo da reclamação, então eu acho que foi pelo pênalti. Aí David, ele protege, a bola espirra, vai sobrando com o Rodolfo. De pé direito ele tira dali. Essa foi a sensação mesmo que nós tivemos ali. O próprio Felipe não estava muito exacerbado, né? E o lance é um lance que é de cartão, né, Arnaldo? Se ele marcou o pênalti... Exato. Olha, o Felipe e tal, ele está tirando o cartão. Não sei se é por reclamação, não. Acho que pela falta. O problema todo é o seguinte: se ele considerou que foi falta do Felipe, considerou, tanto é que deu pênalti, ele cartão, tinha que dar um cartão. E o cartão seria vermelho, porque ele evitou um gol. Aí o Leonardo Moura, 6 minutos, quase 7 do segundo tempo. Léo Moura para David. David protege, Felipe está na marcação. David faz o giro, entrega para o Botinelli. Botinelli para o Ronaldinho. Ronaldinho dominou, girou, caiu, tentou se levantar. A bola espirra, sobra lá atrás com o Rômulo. Ele joga lá para o ataque para o Alexandro. Alexandro dominou e a bola, depois que toca no peito, toca na mão do Alexandro. O Marcelo de Lima Henrique está falando no seu rádio de comunicação ali, tanto que ele apertou o ouvido para ter uma melhor audição naquele fonezinho, né? Tá aí Léo Moura. Cleberson. Levou para o pé direito, Cleberson! Gol do Flamengo! Cleberson, número 30! Um chute improvável e que saiu espetacular. O braço estava um pouquinho adiantado. Quando a bola começa descaída, não dá para voltar, ele até toca nela. E o Cleberson balança a rede do Vasco. 8 do segundo tempo. Que jogo é esse no Engenhão? 3 para o Vasco, 2 para o Flamengo, Júnior. Vai incendiar mais o jogo ainda, né? Que chute que ele acertou, Luiz. Você falou que ele estava um pouco adiantado, mas ele tem que se adiantar um pouco, para ele diminuir um pouco antes. Só que o chute realmente foi indefensável. Sai o Vasco pela direita com o Fagner, trabalhando com o Éder. Aí Felipe. Felipe protege de novo para o Éder, girou, limpou o zagueiro na hora de bater, sobrou para o Diego Souza. Felipe se atira na frente do Orelha do Diego Souza e faz a defesa. E na sequência o Diego fez a falta. Prepare-se, se ajeite na bola. Que lance do Felipe. E a defesa é com as mãos, né? A bola não bate no pé, não.
Ele faz um movimento com as duas mãos do lado direito. Na sequência tem essa falta aí que favorece o Flamengo. Já cobrada, está marcado o impedimento do Ronaldinho. Eu não sei se o Ronaldinho está reclamando com os companheiros ou com o juiz. Com o David, com o David. Isso mesmo, né? Deu para perceber que não era com a arbitragem. Talvez pela demora da cobrança da falta, né? Eu entendi que o Ronaldinho não queria a bola. Ele queria que a bola fosse passada para o Botinelli aqui. Vai lá Renato Silva na cobrança da falta. Ele faz o levantamento buscando o Alexandre. Subiu bem o Wellington. Felipe. De primeira para o Felipe Bastos. Domina ali do lado esquerdo. Trabalha com o Feltri. Este é Rômulo. Rômulo tentou a devolução. Jogou para o Gonzalez. Gonzalez para Botinelli. Botinelli passa o David na direita. Ele tocou para o David. Veja a liberdade. Ajeitou para o Leonardo Moura. Ronaldinho pedindo. Léo Moura bateu cruzado. Ronaldinho. Cruzamento do Léo Moura. Olha o pé do Ronaldinho. Resvala na bola. No mesmo local que o David fez o maior inacreditável das últimas 2 décadas. E ela foi pela linha de fundo, o Renato Silva ali. Acho que nem ele acreditou. E a torcida do Flamengo parece que acredita no time com mais um lance em sequência depois do segundo gol. Ele chutou ou ele cruzou? Cruzou, na minha opinião. Chute cruzado, né? Eu fiquei na dúvida, viu, Luiz? É muito difícil. Eu tô sendo atrevido de trocar essa ideia contigo. Não, né, mas porque a forma como ele bateu na bola de cabeça baixa, entendeu? Aí o Botinelli. Botinelli para o Kleberson, jogando mais atrás de primeiro volante no segundo tempo. Já fez um lindo gol. Bola para o Léo Moura. Léo Moura protege pela direita. Se movimenta o Luiz Antônio. Recebe Luiz Antônio. Aí David. David domina. Tentou para o Love. Love protegeu. Tentou a devolução para o David. Foi muito curtinha. Lateral para o Flamengo do lado esquerdo. O Joel Santana apoia o queixo na prancheta. Bola tocada mais atrás para o Kleberson. Kleberson para o Botinelli. Botinelli para Ronaldinho. Ronaldinho vai para cima do marcador. Linda bola para o Júnior César. Tentou o cruzamento. Apareceu para tocar nela. O Rômulo e ela vai pela linha de fundo. O Rodolfo faz gestos ali no meio da defesa. O Renato Silva já vai se posicionar. Tá aí o Felipe. Parece inconformado até agora com o lance do pênalti. O Botinelli vai para a cobrança do escanteio. Você vê na nossa microcâmera o Ronaldinho se movimentando. O Love também. Cobrança. Brás saiu de soco, tirou. A bola vai sobrar com o Kleberson. Globo, a gente se liga em você. Vivo, conectados, vivemos melhor. E hoje tem estreia no Fantástico, a série SOS com o Dr. Drauzio Varela. O Dr. Drauzio vai dizer pra gente quando acontecem aqueles acidentes domésticos. Eles acontecem e são graves, né? No caso de hoje, queimaduras. O que fazer? Dr. Drauzio Varela na série SOS. Fantástico, que tem Zeca Camargo, Renata Ceribelli, Tadeu Schmidt. Com o Tadeu Schmidt, a leitura especial do nosso Tadeu, com os gols do domingo, as imagens mais importantes, mais marcantes. Certamente o Engenhão vai ter espaço especial. Bola para o Léo Moura. Léo Moura recebe pela direita. Wagner Love se movimenta. Felto está na marcação do Léo. Ele botou na frente, foi para o fundo, trouxe para a perna esquerda. Quase perdeu. Na sequência, o assistente marca a falta e o juiz também. A falta que favorece o time do Flamengo em cima do Leonardo Moura. Nesse lance aí, Arnaldo. O último toque foi no tornozelo, falta bem marcada. Não tinha necessidade do Felto tentar dar o bote do Léo. Tinha que esperar a iniciativa do adversário, né? Terminou fazendo uma falta que é complicada, né? Na lateral ali, Luiz. O Botinelli para a cobrança da falta. O Wellington, Gonzalez, David, Ronaldinho. O baixinho Wagner Love. O Flamengo vai com tudo. Cobrança do Botinelli. O toque de cabeça, Fernando Praz. Voltou Ronaldinho. O Kleberson sai com as mãos na cabeça. Você está revendo. Botinelli. O Kleberson cabeceia. A bola volta no Ronaldinho. Ela ficou, depois que ela quicou, ela subiu um pouco. A cabeçada do Kleberson está impossível hoje. E ela voltou para o Ronaldinho, que não está nessa imagem aí, porque, claro, que a prioridade dessa imagem foi mostrar a cabeçada do Kleberson. Mas, Júnior, quando a bola quica, aí o Ronaldinho ele faz um gesto de pegar quase que naquele voleio, tem que levantar muito a perna direita. A bola ficou muito alta, terminou pegando na parte externa do pé e ela subiu. Kleberson, que é um homem de confiança do Joel, a gente pode dizer até que ele estava largado mesmo quando voltou do empréstimo do Atlético Paranaense. O Joel tinha trabalhado com ele na outra passagem aqui no Flamengo.
deu moral para ele, botou no grupo, falou: um jogador que é campeão do mundo não pode ficar jogado desse jeito num time. Apostou nele. O Cleverson já tem 4 gols no campeonato. Bom, agora é um toque de mão. O Rodolfo percebe que com o kick não ia ter jeito. Ele mandou a mão na bola, parecia uma defesa de líbero de vôlei. Não, é uma defesa de ponteiro passador. Tem cartão. Aí o Cleverson adiantando para o Wagner. Tentou a devolução, a bola voltou no próprio Wagner Love. Ele faz o giro, espirra, sobra no Cleverson. Ele bateu de esquerda, a bola foi da direita do gol. Olha a cara do Cleverson, mais uma chance. Ele tem uma patinadinha. Aí o Rodolfo conseguiu bloquear bem a frente, ó. Ele chega chutando e a bola vai na direita do gol. Ô, Eric, dá uma olhada. O Ronaldinho já botou aqui na imagem, a gente viu aqui, umas duas vezes a mão na coxa na parte posterior. Mas eu ia falar isso agora. Mas, gente, posso fazer uma ponderação aqui? Na hora daquele gol que ele perdeu, naquele carrinho ele sai com a mão na coxa e com o calção muito levantado. Talvez seja uma raspada ali. É uma outra possibilidade, além de ser algo muscular, né? E no lance anterior... Veja, o calção dele está muito sujo, inclusive, naquele lado esquerdo. Diga, Renatinho. O Rodolfo levou amarelo naquele lance anterior. Ah, claro, pela mão, né? Nenhuma dúvida, né, Arnaldo, quanto a esse cartão, né? A regra é clara, jogar vôlei no campo de futebol é cartão amarelo. Jogar vôlei é cartão, é? Ai, meu Deus do céu. Olha só, o Ronaldinho, ele sai, aí escorrega para a perna esquerda. E aí, depois que ele levanta, foi imediatamente depois, ele levanta e leva a mão na coxa esquerda ali. Ele não faz um movimento de abrir a coxa, né? Ele raspa essa... Eu não sei, estou levantando mais uma possibilidade. Eu acho que foi muito mais naquele chute, Luiz, de perna direita que ele apoiou, entendeu? Botinelli não alcança. Alexandre, Gonzalez, Rômulo, muito forte o toque. De qualquer forma, o Diego Souza vai lá. Chega o Wellington. Trabalha com o Leonardo Moura, 15 minutos do segundo tempo. Já no 20º minuto nós teremos a parada técnica. Léo Moura faz a jogada na direita. Bolão para o Luiz Antônio. Luiz Antônio protege, Love fez a infiltração. Aí David, a bola quicou. Quase chegou no Ronaldinho, chegou o Wagner. O Rômulo deu uma lascada agora. Júnior César para o Ronaldinho. Domina, leva para a esquerda. Júnior César passou. Ronaldinho rolou para o Júnior. Encostou o Wagner na marcação. Júnior César caiu. Wagner foi, Júnior César bloqueia. A bola vai pela linha de lado, ou linha de fundo, saiu bem ali pertinho da bandeirinha. Lateral, Luiz. Lateral. E aí, Arnaldo, esse lance do Wagner no Júnior César? O lance foi normal, mas foi estranho, né? Não houve falta, não. E já Newton, 19 no Vasco, vai sair o Alexandro. Luiz Antônio para o Léo Moura. Léo Moura protege, devolve no Luiz Antônio. Do lado direito, ele tem o Love lá na grande área. David também se movimentando. Bola tocada para o Leonardo Moura. Leonardo Moura dominou, balançou o corpo, trouxe para o pé esquerdo. Trabalhou com o David. Devolução para o Léo Moura. Não passou, chegou para fazer o corte. O Thiago Feltri ali infiltrado como se fosse um volante. O Léo Moura veio, ele veio também. Aí o Alexandre que vai sair já. Participou do lance agudo. O lance que originou a marcação do pênalti. Ele tocou para o Felipe. Felipe protege. Tenta o drible. Ganhou do Gonzalez. Bateu o jogo à direita do gol. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. Temos agora a modificação no time do Vasco, já informada pelo Renato Ribeiro, né? A entrada do Newton, saída do Alexandro. É uma opção feita pelo Cristóvão agora para fortalecer ali o meio. 6,5 km foram percorridos pelo Alexandro, Júnior. Olha, Luiz, ele vai tentar equilibrar o meio-campo. O que está acontecendo com o Vasco foi a mesma coisa que aconteceu com o Flamengo no primeiro tempo, né? Fez o gol e depois foi dominado. Mesmo o Vasco tendo ainda boas jogadas ofensivas. Ele vai tentar equilibrar o meio-campo, mas em compensação ele vai puxar o Flamengo para dentro do campo do Vasco mais ainda. Cleverson recuando lá para o Felipe. Você não pode... Olha, você pode não acreditar. Ô, Felipe, acabou acertando um bonito passo para o Ronaldinho. Levou bem pelo meio Ronaldinho, ajeitou para o Botinelli. Love na esquerda, ele toca a bola para o Wagner. Se manda Wagner, Love marcado pelo Renato Silva. David vai para a boca do gol. Love tentou o drible, foi para a linha de fundo. Renato chega tocando. O Love está na jogada, o Marcelo de Lima Henrique está esperando o assistente de linha de fundo. E a gente vai ver o que aconteceu na jogada, se há motivo
para tanta demora na definição. E aí, Arnaldo César Coelho, olha só. O lance era claro, de tiro de meta. Foi o Love que chutou para fora. Agora não entendi por que um esperou o outro esperou um. Poxa, decide logo, tiro de meta ou tiro de canto, não fica indeciso. Você pode não acreditar, mas o Faustão hoje vai apresentar o Menino Elástico. Vai ser daqui a pouco, no Se Vira nos 30, logo na abertura do Domingão do Faustão. Esbelto Faustão. Tá numa elegância que eu vou te contar. Nosso Fausto Silva, torcedor do Santos. Faustão, acho que o Santos esse ano vai ser bi da Libertadores. Ou então tetra, né? Olha o Ronaldinho. O Ronaldinho, posição é boa, hein? Foi lá o Fernando Praz dar um chutão pro ataque. O Love estava impedido, mas não participou. Diego Souza dá um totozinho, a bola fica lá com o goleiro Felipe. Aí o Felipe já repõe essa bola no ataque. O Flamengo chegando a 54% de posse de bola. Um certo equilíbrio ali nos números, né? O Vasco abriu muito nas chances de gol, agora o Flamengo tem 15 finalizações contra 20 do Vasco. E nas chances reais, o Flamengo já... É que chance real, daqui a pouco eu explico para você como é que a gente estabelece esse critério, né? Bola tocada na direita para o Fagner. Devolução para o Felipe Bastos. Ele corre, chegou. Cruzamento para o Diego Souza. Chegou. O Diego Souza, ele e o Wellington, tá com os braços... Eles estão com os braços entrelaçados, olha lá. Aí quando chega para finalizar o Diego Souza, olha, é o Gonzalez que está na marcação. Tem um puxando camisa, o outro soltando camisa. E aí o juiz faz o quê, Arnaldo César Coelho? Eles estão se puxando, não estão se tocando, porque o futebol tem contato físico, jogada normal. No momento aqui nós temos a parada técnica aqui no Engenhão. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola retornável. Troque e deixe toda a família feliz. Estamos na parada técnica, os técnicos de Flamengo e Vasco conversando com seus jogadores. Vamos dar uma passada agora no Campeonato Paulista. É uma surpresa no Paulistão. É jogo de dois times de Série A de brasileiro, mas não deixa de ser uma surpresa. A voz marcante de Léo Batista no Paulistão. Léo. Então vamos lá, Luiz. No Pacaembu, Corinthians e Ponte Preta. William Magrão de falta ajeitada. Abriu o placar com frango do Júlio César. Ponte 1-0. Agora um cruzamento do Wendel. O Roger dividindo aumentou. Ponte 2, Corinthians 0. Bola rolando no segundo tempo no Pacaembu, na Vila Santos e Mojimirim. Neymar levantou bonito para a área e Maranhão cabeceou. Santos 1, Mojimirim 0. Segundo tempo rolando na Vila, Luiz Roberto. Pois é, Léo Batista, por enquanto, Santos e São Paulo numa das semifinais. São Paulo venceu o Bragantino ontem por 4-1. E a Ponte Preta vai se classificando para enfrentar o vencedor de Guarani ou Palmeiras, que se enfrentam às 6h30 da tarde em Campinas. Tem até a chance de... Na verdade, a gente teria um derby de qualquer jeito aí, né? Porque se tivéssemos os dois grandes, seria o derby da capital e o derby de Campinas. A gente tá vendo aquela imagem do Ronaldinho, olha. Dele com a mão na perna mesmo. Pelo gesto todo que nós estamos acompanhando, pelos gestos que nós estamos acompanhando aí, a questão é muscular mesmo, né, Júnior? Não tem nenhuma dúvida, Luiz. A leve chuva continua caindo aqui sobre o Já Engenhão. não é mais leve, não. Não é leve, não é? Já não é, não. Já tá molhando bastante já. Essa sua capinha fininha vai dando conta do recado por enquanto, né? Aí o Rômulo tira dali, bola vai sobrar com o Júnior César. Próxima terça, 15 para as 4 da tarde, Barcelona e Chelsea pela Liga dos Campeões da Europa. Ao vivo na Globo. Galvão, Casagrande, Arnaldo César Coelho. Terça-feira à tarde. Quarta-feira, Libertadores, Copa do Brasil. Mais uma super quarta para você. Luiz Antônio para o Wagner Love, domina na frente do Renato Silva. Tirou, trouxe para o pé esquerdo. Não deu para a finalização, foi desarmada, a bola espirra. Fica do lado esquerdo com o Júnior César. Ronaldinho se transforma em opção. Júnior César entre as pernas do Éder, cruzamento, a bola vai passando por todo mundo. Chegou Léo Moura. Luiz Antônio foi na direção da bola. Que espirrada, vai sobrar com o Felipe. Sofreu a falta do Cleverson. Antijogo clássico. Lance para cartão amarelo, bem aplicado. Vem bolinha anunciando que a rede balança. Em gol no Campeonato Paulista. Neymar. 2 para o Santos, 0 para o Mojimirim. Aqui o Vasco no ataque com o Fagner. Éder Luiz. Devolveu no Fagner. De novo para o Éder. Outra vez para o Fagner. O Wellington acompanhou perfeito na jogada.
Boa tabela dos dois. A torcida do Vasco agora ficou quieta depois do segundo gol do Flamengo. Deu um tempo, agora solta o grito de Vasco. Felipe. Júnior César. Vai subir o Rômulo. Ele apara de cabeça, joga no meio para o Newton. Bola quicou. Sobrou com o Éder. Éder para Thiago Feltri. Thiago Feltri para o Newton. Newton tentou para o Éder, jogou muito forte. A bola vai ficar lá com o Gonçalves. Os gols seguem acontecendo no Paulistão. Ponte Preta vai ganhando do Corinthians por 2-0. E o Corinthians diminui. Gol marcado pelo William. Portanto, gol do Corinthians. Vai esquentar o jogo no Pacaembu. O jogo está sendo no Pacaembu, né? Jogo único. Se empatar é pênalti. Quartas de final do Paulistão. O Rômulo para o Éder. Éder tem o Diego Souza lá de centroavante. Ele toca mais atrás no Felipe Bastos. Tentou a bola para o Diego Souza. De primeira para o Éder. Éder domina do lado direito. Se movimenta o Felipe Bastos. Entregou para o Felipe, arrumou para o Diego Souza. Feltri passou do lado esquerdo. Bola para o Thiago Feltri. Rômulo se manda, vai como se fosse um centroavante. Vai saindo o Felipe. Segundo andar, foi lá soberano o goleiro do Flamengo. No tempo técnico, o árbitro também recebe instruções. No caso foi o Zé Carlos Santana, inclusive nós mostramos a imagem dele. Ele não fala nada sobre pênalti. A gente está mostrando agora as instruções passadas pelo Zé Carlos Santiago, né, Arnaldo? Zé Carlos Santiago, perdão. Ele não fala nada sobre pênalti, ele fala só sobre o mandamento disciplinar do jogo. Aí o Botinelli. Cleberson, passe errado. Felipe Bastos recupera para o Vasco. Tentou a jogada na direita para o Éder Luiz, que vinha para a diagonal. O Flamengo recupera a bola com o David. Vem Carlos Alberto no Vasco. O Ronaldinho tentou a bola para o David. David leva pela esquerda. O Love se movimentou. O que será que o David pensou ali na hora da execução? Deu nisso aí. Bom, ele demorou, né, Luiz? A bola ficou na frente dele e achou que o Fagner já tinha desistido da jogada. Carlos Alberto conversando com o Cristóvão. Carlos Alberto voltou no último domingo. Fez um segundo tempo bacana, né, na classificação do Vasco. E aí o Thiago Feltri domina pela ponta esquerda. Foi para a jogada de fundo. Cruzamento para a defesa do Felipe. E ele deve ser inscrito na Libertadores na próxima fase, viu, Luiz? Ele e o Pipico, atacante que era do Macaé, que já se apresentou ao Vasco. Os times podem trocar 3 nomes para essa fase de mata-mata, né? A partir de agora, oitavas de final da Libertadores, que começa no dia 2 de maio para o Vasco. Vai sair o Felipe. Jogo contra o Lanús da Argentina. Tá aí o David. Próxima quarta-feira, Internacional e Fluminense. Bolívar e Santos. É o Brasil na Libertadores. Love pro David. David arrumou pro Ronaldinho. Botou na frente o Ronaldinho. Foi desarmado. Ficou sentindo o Fagner. Deu falta do Ronaldinho. E o juiz marcou falta do Ronaldinho. Olha o lance aí, Arnaldo. Exato. O jogador do Vasco chegou primeiro. O Ronaldinho chegou atrasado, empurrando. E ele marcou a falta. Globo, a gente se liga em você. Itaú, Mude, vamos jogar bola. Felipe passando a abraçadeira de capitão para o Diego Souza. E o Carlos Alberto entrando. Penso que na função semelhante. As características são diferentes, né, Júnior? O Felipe tem um lançamento, talvez, né, Luiz? Um pouco melhor do que o Carlos Alberto. O Carlos Alberto tem também aquela habilidade, é um organizador, é um homem que tem. E como você disse, né, a reestreia dela no Vasco foi até além da expectativa. Agora há pouco o Marcelo de Lima Henrique foi ali atrás e deu uma bronca no Renato Abreu. O time do Flamengo está aquecendo atrás do gol do Fernando Praz. O Arnaldo pode até dizer, ele podia ter sido expulso o Renato Abreu ali. Estava reclamando muito com o árbitro que está correndo ali atrás. O Marcelo foi lá e falou, chega, hein? Chega, mesmo ele no banco de reservas. E a imagem mostrou, ele pode ser expulso sim. O Felipe saiu. Eu não sei se o Felipe teve uma queda de produção física, porque tecnicamente ele continuou fazendo uma partida exemplar, né? Eu acho que foi pela questão física e correu muito. Fez um primeiro tempo excepcional. Percorreu uma distância de 7 km no jogo, o Felipe. E fez 2 dos 3 gols do Vasco. Aí o Luiz Antônio. Quase 27 minutos de bola rolando. Vamos para a parte final do jogo.
Botafogo está de camarote, jogadores provavelmente instalados, suas casas, casas dos amigos. Sem pegar chuva. Sem pegar chuva, todo mundo sequinho. Só analisando os times aqui, o futuro adversário do próximo domingo, 4 da tarde aqui no Engenhão. Ô Luiz, sobre a saída do Felipe, posso ver aqui que ele não gostou muito e pouco antes da substituição, 5 minutos antes, o Cristóvão fez um gesto que queria substituí-lo e o Felipe apontou para ele dizendo, tô bem, eu posso ficar mais. Cleberson tentou um passe em profundidade, dá para o Fernando Praz. Você sabe, Renato, que foi a sensação que eu tive também aqui, né? Que fisicamente não senti um desgaste, uma queda abrupta de produção. Não, e ainda mais depois da entrada do Newton, né? Que ele poderia perfeitamente, né, Luiz? Né, ter um posicionamento no campo que não se desgastasse tanto. Ele ficou irritado aqui, não quando andou, mas depois que sentou no banco, jogou o copo d'água no chão, discutiu ali com os companheiros do banco. Rômulo para o Carlos Alberto, acabou de entrar o Carlos Alberto, tirou o zagueiro, levou para o pé esquerdo, bateu para o gol, o Carlos Alberto. Tem um arranque, é uma diferença importante para o Felipe, né? Vai em profusão mesmo o Carlos Alberto. E o Flamengo vai queimar as 2 últimas substituições, Renato Abreu e Negueba já em campo. Daqui a pouco 2 modificações do Flamengo. O juiz está marcando falta agora a favor do Vasco ali pela direita. Em cima do Éder Luiz. Está aí o Felipe. A essa altura participando ali. Ele saiu, beijou a Cruz de Malta várias vezes. Joel Santana conversando com o Negueba. O Marcelo de Lino Henrique está pedindo pressa, agilidade na cobrança. Bola em profundidade para o Rômulo. Cruzamento. Diego Souza tentou desviar, a bola bateu nele mesmo e foi pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Novo Listerine Zero álcool, mais suave. Luiz. Diga, Eric. É tudo ou nada mesmo. Vão sair Luiz Antônio e Cleberson para as entradas de Renato e Negueba. Olha só aí o Renato Abreu, que também voltou no último domingo, depois da cirurgia cardíaca, de uma angioplastia para a colocação de um stent, uma espécie de uma redinha, né, que você coloca numa das artérias, uma das veias, da parte coronária, e o Negueba entrando aí com a camisa 19, o Júnior vai falar já dessas modificações. A torcida vaiou com a saída do Cleberson, viu, Luiz? Pois com razão, né? O melhor jogador do Flamengo. E aí o Negueba dominou pela direita, cruzamento para o Love. Bola passou, chegou para fazer o corte o Fagner. Pois é, qual será? Deve ter sido o raciocínio do Joel para tirar o Cleberson, né? Carlos Alberto. O Wellington está na marcação. Aí o Carlos Alberto trabalhando mais atrás no Felipe Bastos. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Segundo tempo, 3 para o Vasco, 2 para o Flamengo. Domingo que vem a decisão. Olha o Diego Souza, recebeu do Fagner, que passou na velocidade. Diego preferiu tocar para o Éder. Éder recebe na direita. Tentou o passe pelo meio para o Newton. Carrinho do Wellington. Ele toca no Botinelli. Botinelli para o Negueba. Velocidade é a principal característica do Negueba. Botou a bola para o Wagner Love na fogueira. Corrigiu o Love. Botinelli. Renato fez a falta. Botinelli encara o Renato. Renato cai. Sinceramente, eu acho que o jogador não pode simular qualquer tipo de agressão que não aconteceu. É grave isso, porque incita. O Arnaldo César Coelho vai dizer pra gente aí como é que ele interpreta tudo isso, Arnaldo. Ele vai dar cartão amarelo para os dois. Agora que o Renato fez uma encenação dizendo que foi agredido, não foi mesmo. E a falta foi do Renato. Cartão amarelo, portanto, para o Renato e também para o Botinelli. E a gente está revendo ali, olha. O Botinelli vai, encara. Bem, aí você está vendo em casa e o Arnaldo também aqui. Na verdade, o cartão foi para o Renato, porque o Renato fez aquela falta por trás e o Botinelli que veio revidar de forma hostil, por isso tomou também um amarelo. Última substituição no Vasco, Alan, 35. Já agora o Cristóvão mandou segurar um pouco, de repente muda aqui. Mas a princípio sai o Éder Luiz. O Flamengo tem essa falta aí que o Botinelli ajeita com muito carinho para fazer a cobrança. É bem na intermediária. Você observa em casa que ele está distante do gol. Fernando Praz orientou a barreira. Por enquanto, 3 jogadores ali formando a barreira. Um quarto chega, que é o Éder Luiz. O Botinelli vai para a cobrança. Autorizada, a bola bateu, explodiu no Diego Souza. Aí o Renato Abreu. Dominou ali pela direita. Dominou, acabou dando um chapéu no Éder Luiz, que brigou e ficou com a bola.
Thiago Feltra para explodir no Negueba. Em profundidade, Éder, Diego Souza. De novo para o Éder ficou sentindo os jogadores do Vasco todos fazendo o gesto da mudança. O Éder parece com câimbras. Negueba, 19, entrou no lugar do Luiz Antônio, que percorreu 7 quilômetros e 300 metros. Com câimbras, o Éder Luiz vai sair já. No Flamengo teve também a saída do Kleber, são 7 quilômetros e 700 metros. Jogador que mais se movimentou no Flamengo, saindo para a entrada do Negueba. E o Éder Luiz vai sair agora com câimbras. Luiz. Sim. Não, durante a semana muito se falou, você até no início da nossa transmissão comentou sobre a situação do Joel Santana, né? O noticiário dando conta de que se o Flamengo não ganhasse, não avançasse, o Joel poderia ser demitido. Por conta disso, o Joel Santana ligou para a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, teve uma conversa com ela e que ela, nessa conversa, teria garantido que a permanência dele não estava ligada ao resultado do jogo de hoje, entendeu? Então o Joel até ficou um pouco mais tranquilo para trabalhar e tal. Mas é futebol, né? O Vanderlei também não estava atrelado a qualquer resultado do jogo do Potosí. E nós todos sabemos o que aconteceu. Aí o Botinelli faz o levantamento na direita. A bola chega ao Léo Moura. Léo Moura recebe. Se movimentou o Negueba pela ponta direita. Aí o Léo, marcado pelo Newton. Trouxe pela diagonal. David se movimenta. Botinelli também. Ele tentou para o Love. Love protege na frente do Rodolfo. Dominou, girou, trabalhou com o Negueba. Negueba pela direita, Love ficou mais atrás. Negueba tenta o drible para ir para a linha de fundo. Fez o cruzamento, o David vai subindo, tocou de cabeça, a bola bateu na nuca de alguém ali. E o Vasco agora sai para o contra-ataque. Diego Souza com o Gonzalez e com o Renato. Gonzalez dominou e roubou a bola do Diego Souza. Ele toca para o Botinelli. Carlos Alberto vem na marcação. Botinelli saiu bem da marcação. Trabalhou com o Negueba. Negueba, 2 na marcação, vai para o drible, vai para a jogada, tocou para o Botinelli. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor do futebol. Falei há pouco do Kleberson, né, o jogador que mais se movimentou no time do Flamengo. No Vasco, o Éder Luiz é aquele que percorreu a maior distância. 8 quilômetros e 200 metros. Saiu com câimbras o Éder Luiz. Fez uma grande partida o Éder, né, Júnior? Todos dois. Né? Porque não é só a questão de você correr, né? É a questão da eficiência, né? Todos tiveram uma ótima participação. David tocando de cabeça para o Love. Ronaldinho está na esquerda, livre. Ele devolveu no David, que está adiantado. Eu não sei por que o Love escolheu o David, mas é uma opção, né? O impedimento está marcado do David, Arnaldo. Bem marcado o impedimento. Realmente, se desse para a esquerda para o Ronaldo estaria legal. Mas deu para a direita o David, portanto, impedimento bem marcado. E o Praz fazendo excelente defesa, né? Vamos à participação dos internautas agora no segundo tempo. Vamos lá. Isso aí. E não esqueçam, terça-feira, Barcelona e Chelsea, pela Globo. Globo você, tudo a ver. Valeu, Fred, Vitor, Marcos, rapaziada do Rio de Janeiro reunida. Terça-feira não dá para perder mesmo, né? Quem está mais bem preparado para enfrentar o Botafogo no próximo domingo aqui no Engenhão? E aí, Júnior? Luiz, a parada é dura, né? Qualquer um dos dois. Eu acho que o time do Vasco mais consistente que o time do Flamengo, independente do resultado de hoje. Olha, público total de 20.067 pessoas no Engenhão. 15.911 pagantes. Parecidíssimo com o público de ontem, de Botafogo e Bangu. A bola na área, chegou o Alan, ganhou, bateu pro gol, Felipe, voltou no Diego. O juiz está parando o jogo e marcando alguma irregularidade cuja atenção foi chamada pelo assistente de linha de fundo, porque o bandeirinha, embora tenha ficado parado, não levantou bandeira, não. Vamos ver a reação dele, mas ele provavelmente deve ter dado toque de mão. Do Alan, né? É, ele tinha que fazer sinal desse toque de mão, porque foi meio estranho, né? Talvez uma outra imagem por trás possa esclarecer, mas só pode ter sido isso. Felipe Bastos adiantando para o Fagner, a bola volta no Bastos. Diego Souza vai pelo centro, Bastos protege, toca mais atrás no Carlos Alberto. Carlos Alberto faz o giro do lado esquerdo, o Thiago Feltri se movimenta, ele distribui para Thiago Feltri. 37 minutos.
Ele domina o Feltre, cruzamento. Bola passa o Wellington. Talvez a jogada já estivesse sob controle, mas ele não tem como adivinhar, né? Jogou para escanteio. É escanteio favorecendo o time do Vasco. Mais uma vez aí a jogada do cruzamento. E o Wellington vem tocando essa bola pela linha de fundo. Não havia nenhum outro jogador do Vasco ali. Olha, o lance do Alan. O toque na mão esquerda do Alan. E o juiz não dá para ele ver que o Cleberson está na frente da mão. Provavelmente foi óbvio de linha de fundo, né, Ana? Exatamente, porque o assistente também não levantou nada. A cobrança de escanteio do Alan. O desvio na primeira trave. Vai Rômulo. Chega Leonardo Moura. Ele toca no Botinelli. 3 para o Vasco, 2 para o Flamengo. Botinelli. Newton na marcação. A bola sobra com o Love. Love tentou botar na frente do Thiago Feltre. Saiu com bola e tudo pela linha de lado. É o Negueba. O juiz está marcando a saída de bola. O Negueba fica inconformado. Mas está na frente do Bandeirinha, né? E na linha do Bandeirinha. Lateral já cobrado. Diego Souza desabou. O juiz marcou falta sobre ele. Gonzalez vai lá reclamar. É falta que favorece o time do Vasco. Quase 38 minutos do segundo tempo. O juiz está olhando muito o relógio. Quando se olha muito o relógio é porque está louco para acabar o jogo. Felipe Bastos para Carlos Alberto. E olha a bolinha no chão que tem gol acontecendo, hein? 2 gols no Campeonato Paulista. Será que o Corinthians buscou o empate? Será que o Santos ampliou? E aqui vem o time do Vasco pela direita, bola com o Rômulo. Rômulo adiantando, boa bola para o Fagner. Ele recebe na direita, faz o cruzamento, toque de cabeça do Newton. Vai à direita do gol. Vamos confirmar os resultados do Campeonato Paulista, mas Rodrigo Pimpão, torcedor do Vasco deve se lembrar dele. Rodrigo Pimpão, ele fez o 3º da Ponte Preta. E o Alex diminui para o Corinthians. 5 gols também no Pacaembu. 3 para a Ponte, 2 para o Corinthians. Aqui Leonardo Moura pela direita. Tentou jogada no meio. A bola vai sobrar com o Renato. Tem aquele chute poderoso de esquerdo. Renato, ele bateu para o gol. A bola tocada pelo Rômulo. Volta no Gonzalez. Gonzalez ajeita na esquerda para o Júnior César. Ronaldinho. O Ronaldinho vai para cima da marcação do Fagner. Levou o Ronaldinho. Fagner foi. Deu um toque na bola que sai pela linha de fundo. É escanteio que favorece o Flamengo. É o 8º escanteio para o Flamengo. O Vasco teve 9 no jogo. Olha lá Botinelli para fazer a cobrança. Botinelli fez o levantamento. Subiu para tirar essa bola o Rômulo. Foi o Renato, tocou de cabeça. Bastos tirou dali, cabeceou com força, mas ela ficou com o Leonardo Moura. O Wellington devolve para o Léo Moura. Só o Felipe no campo de defesa do Flamengo. Leonardo Moura. Tome bola levantada para o Gonzalez. Ele subiu, desceu de cabeça, mas está marcada a falta do Marcos Gonzalez, o chileno. O gesto aí do Marcelo de Lima Henrique. Ele usou os braços. Usou mesmo, Arnaldo? Usou muito. Veja na repetição que ele pula já se apoiando. E hoje no Fantástico, Adriano dá sua primeira entrevista depois de ter sido demitido por justa causa do Corinthians. Ele guarda a mágoa do timão e diz que vai entrar na justiça atrás dos seus direitos. E também que quer voltar a jogar pelo Flamengo. Ele foi obrigado a fazer nova cirurgia do tendão de Aquiles do pé esquerdo. E o Corinthians acusou o Adriano que faltou a 60 sessões de fisioterapias, por isso a recuperação não foi legal. Felipe sai jogando, o Diego Souza pressionou, ele tocou no Gonzalez. 40 minutos e meio. Levantamento para o Negueba, do Léo Moura para o Negueba. E a bola foi boa. Negueba domina, só o Love lá na boca do gol. Negueba faz o drible e traz para o pé esquerdo. Botinelli ficou atrás, tocou para o Botinelli, caprichou, mas errou. A bola caiu a caráter, né? Vamos ver o gol do Neymar, porque para variar tem a assinatura do craque moicano. O Santos jogando contra o Mojimirim. Aí o Neymar, domina o Neymar, joga na frente, sai driblando, tira mais um, aí bate de canhota. É melhor nem adjetivar o Neymar mais, né? Aí você em casa usa o adjetivo que quiser pro Neymar. Quer usar algum, Júnior? Não, você... Eu não estou me lembrando agora quem foi que disse que nem mesmo o Neymar sabe o que é que ele vai fazer. Foi o David Braz. Maravilhoso. Vai, né? Depoimento maravilhoso do David Braz, né? Depois daquele jogo lá, do memorável dos 5-4. David.
Aí o Wellington faz o levantamento para o Botinelli. Do lado esquerdo, o argentino domina. Aí vem o Botinelli. 3 para o Vasco, 2 para o Flamengo. O Botafogo está esperando o adversário do próximo domingo. Renato Abreu levou a bola, ficou muito próxima do corpo. O toque não foi legal. Aí voltou no Ronaldinho. Ronaldinho tentou girar, protegeu, levantou. Chegou o Rômulo. Ronaldinho brigou. Marcelo de Lima Henrique mandou seguir. 3 do Vasco contra 2 do Flamengo. Bola do Rômulo para o Diego Souza. Diego Souza tem o Rômulo e o Carlos Alberto. Ele tentou bater para o gol. Wellington chega desarmando e bota pela linha de fundo em escanteio. Os jogadores do Flamengo estão inconformados, que a bola teria batido por último no Diego Souza. Com você, Arnaldo. Foi tiro de meta, porque o último a chutar foi o jogador do Vasco. Mas a imagem que mostra lá dentro, talvez eu até marcaria tiro de canto. Não, mas a jogada que proporcionou o contra-ataque do Vasco, né, não tem nada a ver do Ronaldinho ficar prendendo essa bola numa situação como essa, né, Luiz? No meio de 3 jogadores adversários. Alan na cobrança do escanteio. Levantamento, Newton com Wagner Love. A bola vai ficar com o Júnior César. Vamos ver o que ele vai fazer. Tentou a bola em profundidade para o Ronaldinho. Ronaldinho com o Renato Silva. Chegou peitando o Ronaldinho, o juiz marcou a falta. Caiu a bandana do Ronaldinho. Isso pode, Arnaldo? Ele está preocupado muito com a bandana. Olha, o Corinthians perde da Ponte Preta no Pacaembu, está fora do Paulistão. 3 para a Ponte Preta, 2 para o Corinthians. Santos 2-0 no Mogi. São Paulo e Santos numa semifinal. Ponte Preta e Guarani ou Palmeiras na outra. Aqui Negueba, ele domina, vai para a direita, tentou chegar na linha de fundo, mais um drible do Negueba, cruzamento, escanteio. Entrou exatamente para isso, Negueba, para usar o que ele tem, que é a velocidade e o drible, né? O imponderável. Renato vai para a cobrança do escanteio, já fez até gol olímpico com a camisa do Flamengo. David está pedindo desesperado. Renato autorizado para a cobrança do escanteio, vem bola na primeira trave. Felipe Bastos toca pela linha de fundo, é mais um escanteio. Renato na cobrança. Finzinho de jogo no Engenhão. Renato fez o levantamento, Gonzalez tentou o desvio. E é mais um escanteio, tá marcando o assistente. O juiz não viu nada, tá todo mundo na frente dele. Microcâmera respingada, cruzamento. Gonzalez desviou. O desvio foi estranho, pareceu contra o próprio gol. Praz para fazer a defesa. 3 minutos. Vamos a 48. Carlos Alberto deixou a bola passar na direita para o Alan. O Alan está indignado com o Fernando Praz. É porque ele queria o lançamento com a mão, né? E dava para o Fernando dar esse lançamento sem precisar rifar essa bola. Daqui a pouco o Fausto Silva agitando o Domingão do Faustão. Gonzalez está de atacante, subiu, tocou de cabeça, tocou no vazio. Defesa do Fernando Praz, tranquilo para ficar com ela. Ó, no Domingão do Faustão, daqui a pouco, 2 cidades representadas por mais de 1000 pessoas cada uma. Essas cidades vão mostrar a sua dança e a sua história na Dança da Galera. É um novo quadro do Domingão. Daqui a pouco o Brasil mostra a sua cara no Domingão do Faustão. Negueba vai para cima da marcação do Feltri. Ele toca mais atrás. Léo Moura. Tá no chão o Leonardo Moura. Perdeu para o Newton. Ele toca no Carlos Alberto. Protege. Entre 2, entre 3. Tocou atrás no Bastos. Bastos para o Alan. Alan vai ter o Fagner. Ele tem o Carlos Alberto pelo centro. Alan levou. Tocou no Fagner na direita. Arrumou mais atrás para o Alan. Toca no Carlos Alberto. Carlos Alberto driblou. Levou para o pé direito. Foi para a linha de fundo. Ficou mais atrás do Fagner. É com ele que ele joga. Felipe Bastos faz a infiltração. Que bolão para o Alan. Alan domina. Tentou um recuo para o Bastos. Chegou para fazer o corte o Botinelli. Aí sai jogando o argentino. Fica sem opções ali, marcado por 2 jogadores do Vasco. Toca para o Wellington. Júnior César. Falta do Carlos Alberto. Bom, 45 minutos, Arnaldo. A arbitragem do Marcelo de Lima Henrique. Comprometida pela marcação do pênalti a favor do Vasco, é isso, Arnaldo? Exatamente. Como tem uma influência no placar, foi muito importante esse seu erro. Os jogadores do Vasco na expectativa do fim do jogo. Vamos a 48, levantamento para o Wagner Love, a bola voltou, sobrou com o Renato. Renato domina, fica de frente para o gol, tentou o drible, acabou desarmado pelo Rômulo. Que partida, diga-se de passagem, do Rômulo, né? Que segurança à frente da defesa. E o Vasco vem, quem sabe no último ataque, Carlos Alberto botou na frente, tá no chão, é falta do Wellington. Aos 46 e 40...
Os dois estão caídos. É tudo que o Vasco quer essa altura. E vai ter cartão para o Wellington, é isso? O juiz fez anotações no cartão. Ele vai esperar o Wellington levantar para dar o cartão. A grande expectativa dos jogadores do Vasco. Cartão amarelo confirmado ali para o Wellington. Por esse lance aí. Mas completando, se não fosse o lance do pênalti, até que a atuação dele seria satisfatória num jogo muito movimentado. Mas o lance do pênalti, para mim, interpretou de forma errada. O Vasco tem a cobrança de falta para o Felipe Bastos. O jogo parou aos 46:40. Olha, já estamos com 1 minuto de paralisação depois da marcação da falta. Nas faltas foram perdidos 12 minutos ao longo de todo o jogo. Vai Felipe Bastos. Tem chutado muito neste ano. Partiu Felipe, bateu pro gol. Tiro de meta para o Flamengo, que tem muita pressa. É minuto final do jogo, mas Marcelo de Lima Henrique apita. Termina o jogo no Engenhão. O Vasco é finalista da Taça Rio. 3 para o Vasco, 2 para o Flamengo. Vibra a torcida Cruz Maltina. O Flamengo deu adeus à Libertadores, dá adeus ao Campeonato Carioca. O Vasco segue firme nas duas competições. O jogão de 5 jogos tem o Vasco como vencedor no Engenhão. Torcida do Vasco comemora muito. Luiz. Diga lá, Eric Faria. Os jogadores do Flamengo, alguns deles, os principais, Wagner Love e Ronaldinho, não quiseram dar entrevistas. Quando ganha, eles gostam de dar uma entrevista. David, vocês apostavam tudo nesse jogo para não perder, digamos assim, a primeira parte da temporada. O que fazia agora? Olha, a gente tinha esse jogo para tentar salvar aí no meio da temporada, né? Sabíamos que esse jogo era muito importante, não era um jogo qualquer. E começamos bem o jogo, como sempre. Abraço, Carlos Alberto aqui. Começamos e a rotina se voltou de novo, né? Tomamos outra virada. Agora é juntar tudo que começou, que terminou aí, para tentar entrar no Brasileiro bem. Obrigado, David. Renato, aqui com o Felipe. A equipe está ganhando, acaba se preocupando em defender. Eu acho que a equipe criou inúmeras oportunidades. Acho que a vitória poderia ter sido um pouco mais tranquila, mais clássica assim mesmo. Então, é só adrenalina. Obrigado, Luiz. Partida memorável do Felipe. Vitória do Vasco por 3-2 com 2 gols do Felipe. Na sequência você vai ficar com o Domingão do Faustão. Esse foi o primeiro dos 2 gols do Felipe, num lindo chute de fora da área. O gol da vitória veio na cobrança do pênalti. O Vasco vence por 3-2. Próximo domingo, 4 da tarde. Vasco e Botafogo, valendo a decisão da Taça Rio. Vem aí o Faustão. Globo, a gente se liga em você.